Cara, hoje em dia, a escola é um negócio. E o que ela vende, essencialmente, o que o pai compra é a aprovação. Professor Ghisoli, pra que serve o Teorema de Pitágoras? Aí, ó. Teorema de Pitágoras, assim. Os pitagóricos, eles acreditavam que tudo é número. Para eles, o número era o fundamento do cosmos mesmo. Então é algo mais ou menos parecido com você treinar, cara. Então, você vai lá, treina, você desenvolve. Cara, algum dia na sua vida você vai precisar fazer realmente aquele exercício, carregar aquele peso na vida real? Talvez não, bicho. Dependendo da vida que você vive, não, um dia você vai precisar carregar tanto peso assim, igual você faz na academia. Não, mas é porque ali eu tô me desenvolvendo, cara. Aquilo ali é um exercício de treinamento pra eu fortalecer meu corpo. Joguei no músculo. Talvez até a minha mente, exatamente. O Galileu, ele disse que é impossível ensinar qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. A gente pensa, qual que é a linguagem do universo? Você diria que é matemática? Na escola, muitas vezes, é um teatro, né, cara? Você pega, um dia antes da prova, memoriza um monte de forma, que você nem sabe direito como é que funciona. Chegou lá na prova, tá tudo decorado, rabisca tudo lá, você entregou a prova, pô, tirou 10. Bicho, daqui 2 meses, você sabe fazer aquela prova de novo? Você tiraria a mesma nota? Começa mais um MestreCast. Eu sou o Felipe Baldi. E eu sou o Alexandre do Bugraz. O MestreCast fala sobre o futuro da educação. Tentamos trazer aqui as vozes que estão mudando a educação no Brasil. Então, se você gosta do assunto, segue, já curte o vídeo que hoje vem pedrada, não é, Felipe? Quem que temos hoje aqui com a gente? Nosso convidado, cara, eu tava muito ansioso desde que a gente falou assim, vamos fazer um MestreCast. Eu falei, cara, eu quero trazer essa pessoa aqui. Ele é mestre em física, ele é professor, empreendedor, ele é fundador também do Universo Narrado e seu canal no YouTube tem quase 1 milhão de seguidores. É muita gente aprendendo sobre física, matemática. Sabe o que eu acho mais impressionante? É que ele consegue tornar o aprendizado muito interessante. Ele mistura física e matemática com filosofia, história, e aí você acaba ficando com vontade de aprender sobre o que ele está falando. Isso, cara, é bizarro para mim. Isso Não é aquele aprendizado, tipo, aprende porque vai cair na prova, né? Não é. Não, e justamente ele consegue fazer isso com a galera que está no ensino médio, preparando para o vestibular, que quer um conhecimento ali mais utilitarista para fazer a prova. Ele consegue mostrar que o conhecimento tem valor nele mesmo, que existe prazer em aprender. E a galera fica tão obcecada que depois que passou na engenharia, obrigou ele a escrever um livro de cálculo. Não, e aí ele falou, cara, eu quero fazer um livro muito foda que eu vou fazer, então, a minha editora. Ele criou uma editora. O cara é fora da curva. Fora da curva. Com você. Quem é o nosso convidado hoje? Felipe Ghisoli, muito bem-vindo. Ô, gente, que isso, não tô nem à altura desse tanto de elogio, não, mas muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Pude conhecer o Felipe há um tempo, o Ale agora também, então é um prazer muito legal estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Ô, demais, cara. Ô, podemos mostrar o livro aqui já, cara? Claro, com Pega certeza. o livro aí pra Aí, ó. gente. Podemos mostrar. Saiu agora, fundamos recentemente a editora 314, né? O objetivo é publicar materiais nessa pegada que vocês estão falando. Desde o conteúdo, quanto na própria estética, gerar interesses, gerar desejo no aluno querer estudar e tal. Eu recebi um áudio bem engraçado, cara, de um amigo meu, que não tem nada a ver com cálculo. Ele falou, cara, só de ver a capa desse livro eu quis comprar, eu vou estudar esse negócio. Eu falei, cara, demais. é isso que a gente gosta de fazer, sabe? Assim, gerar vontade na galera em estudar. Cara, olha que legal isso aqui, ó. Capa lindo, livro todo costurado, cara, cheio das imagens. Até, tipo, dá pra ver que tem muito carinho do escritor, até pela paleta de cores aqui, que ele usou tons pastéis pra não ficarem muito cansativos aqui, com detalhamento. Pô, muito legal, lições de cálculo. Pô, salve pro professor engenheiro também, né? Isso, escrevi eu, professor engenheiro, um professor que trabalha com a gente, um cara incrível também, que a molecada toda que acompanha o Universo Narrado conhece. Pô, e no lançamento foram 1.500 cópias já. A gente abriu agora no início da semana, cara, foram 1.500 cópias vendidas aí, felizmente tá indo muito bem. Daqui a pouco a gente vai enviar pessoal e, bom, tô bem animado com isso aí. Pô, parabéns, cara. Valeu. Vou deixar aqui pra ficar aparecendo nos cortes. Legal, fechou. Aí já deixa o nosso cenário mais bonito. Aí, e semana que vem chega o de vocês aí, vamos mandar uma vou ganhar assinada aí, vai ser com certeza, vamos mandar pra vocês aí. Aí eu zerei a vida. Ale, eu queria começar hoje um pouco pela história, porque a história do Felipe é muito interessante, porque você era professor de uma rede de ensino... muito Sou legal. professor. Ah, verdade. Você atuava como professor numa rede de ensino Aham. em Minas Gerais, continuou como professor, e em algum momento você pediu demissão. Isso. Eu fiquei sabendo de uma história, acho que eu vi de você mesmo, que você pediu demissão e o coordenador falou assim, mas por que você vai sair? Os alunos adoram as suas aulas. E aí você falou para ele assim, mas eu que detesto as aulas. E aí você não conseguia mais dar as aulas que você fazia, que você de alguma forma ali era talvez estimulado a dar nas escolas. Eu queria saber, por que você não gostava das aulas que você dava naquela escola, né? Aham. Naquela rede, e o que você faz diferente hoje no Universo Narrado? Cara, pô, essa é boa, hein? Você gostava das suas aulas, assim, de matemática e física na época de escola? Pode ser sincero. Não. Eu não gostava. Não, eu também não. E eu acho que quase ninguém gosta. E a razão disso são algumas, mas uma delas foi, quando eu tava com 17 anos de idade, eu escolhi fazer a prova do ITA. Eu gostava de física e matemática e tal, cara, eu vou fazer a prova do ITA, que é a mais difícil de todas. E eu percebi que a escola que eu estudava não me oferecia uma preparação no nível do ITA, a preparação era muito abaixo e tal. E eu lembro de várias vezes eu
assistia uma aula de matemática e física na escola e ia tentar fazer alguma questão do ITA depois, que era sempre um fracasso. Nunca consegui, o nível era muito acima, para quem não conhece, né? O ITA e o IME são as provas mais difíceis do país, em exatas e tal. E aí eu só tomava porrada da prova, tomava porrada, e no final da aula eu sempre chegava para os professores e pedia para eles resolverem alguma questão, me explicarem. E, cara, nenhum deles conseguia. Aí um dia, um professor desse que era mais próximo meu, chegou e me deu uma ideia que abriu muito minha cabeça. Ele falou, ô Guizol, deixa eu te falar, bicho, sendo bem sincero, cara, pra prova que você quer, pro nível que você quer ir, cara, esse é um desafio que aqui na escola a gente não vai conseguir te atender. Era uma escola particular, mas não era uma escola tão boa e tal, não tinha esse tipo de preparação nesse nível. Ele falou, bicho, a gente mesmo, você vê que você sempre pede alguma coisa pra gente não consegue nem te responder, a gente não mexe com esse nível de estudo há muitos anos. Cara, você tá meio sozinho nessa jornada. Foi muito bom porque ele realmente abriu minha cabeça e eu comecei a estudar por conta própria. Isso foi em 2013, cara. Não tinha universo narrado, o YouTube estava começando do ponto de vista de conteúdo de educação igual a gente tem hoje, não existia naquela época. Então não tinha muita fonte para você obter conhecimento e eu fui pro caminho dos livros. Aí eu pedi pro meu pai para comprar uns livros para mim, comecei a estudar por livro, apanhei pra caramba também, tentando aprender e tal. E até que chegou no momento, cara, que eu comecei a entender como a matemática funcionava. Depois de uns 3 meses lendo, batendo muita cabeça, eu lembro a primeira vez, bicho, que eu finalmente li um livro de matemática e eu entendi de onde que vinha aquela equação e para que ela servia. Eu falei, caramba, bicho, tem uma lógica por trás disso aqui. Não é só uma fórmula mágica que você joga um número, faz umas contas e no final sai uma resposta. Tem um porquê de um cara ter inventado e tem uma razão desse negócio ser feito desse jeito e tem um jeito de você entender como é que esse negócio funciona. Eu falei, caramba, bicho, isso foi um dos negócios mais bonitos que eu pude compreender na minha vida. E aí, cara, eu comecei a ficar fascinado por estudar matemática e física. Muito mais matemática nessa época, porque eu tentava estudar física, eu achava legal, mas o tempo inteiro eu encontrava uma barreira que era a matemática. O Galileu mesmo falou que o universo foi escrito em linguagem matemática, né? Então, cara, sem matemática você não consegue estudar física. Teve uma hora que eu parei de estudar física e fui estudar matemática. Aí eu comecei a estudar muito matemática e tal, e comecei a me fascinar, do tipo assim, cara, sábado e domingo eu ficava em casa estudando matemática o dia inteiro, cara. Sexta à noite, ficava demonstrando teorema lá e tal, não sei o quê. Chegou uma época de eu faltar de aula uma semana inteira, porque eu ficava o dia inteiro, cara, 10 horas por dia, estudando matemática em casa. A diretora ligava pra minha mãe, pô, o Felipe e tal, tá passando, sumiu uma semana sem vir. Minha mãe falava, bicho, o menino trancou aqui no quarto e falou que não sai daqui não, que tá estudando matemática e não quer ir pra escola não, cara. Então, assim, eu fiquei muito fascinado mesmo. E aí eu descobri um caráter do estudo, que é acho que é eu diria que é o cerne, a parte mais importante do nosso trabalho hoje no Universo Narrado, cara, que é apresentar essa perspectiva do estudo, a gente foca muito em matemática e em física, da riqueza do negócio, do quão interessante, do quão rico, do quão fascinante pode ser isso da matemática, e não precisa ser algo maçante. E eu descobri esse caminho, e fiquei tão fascinado, e aí nessa época eu já não tinha muito com quem compartilhar isso, que eu criei um canal no YouTube no ano seguinte, aos 18 anos, onde eu queria colocar lá as aulas que eu gostaria de ter assistido na escola, mas que eu não tive. Apresentando essas perspectivas diferentes sobre matemática, sobre a física e tal. E eu criei esse canal. Mas assim, eu não queria ser professor. Eu fui para engenharia inicialmente, né? Fiz ali 7 períodos de engenharia mecânica no FMG. Depois eu larguei. E aí, quando eu fui entrar, tendo essas oportunidades, quando eu optei por realmente seguir o caminho da docência, eu entrei no ensino formal. Comecei a dar aula em alguns cursinhos, em algumas escolas e tal. Mas, invariavelmente, em algum momento, eu me vi dentro dessas instituições formais, dei uma volta gigante aqui, mas agora eu cheguei lá na sua resposta. Eu me via dando essas mesmas aulas, cara, que eu tanto desprezava na época de estudante. E por quê? O que fazia? O que te forçava a fazer isso? Porque quando você tá numa instituição de ensino formal, bicho, e aqui é até um ponto em que eu não tô criticando os professores, pelo contrário, eu tive muito tempo ali na pele deles, né, e eu entendo como é. Bicho, você tem uma coordenação te cobrando, nem sempre aquela aula encaixa, você tem um conteúdo que você tem que terminar no prazo X, é muito utilitarista, cara. Então, bicho, isso aqui cai na prova, você tem que falar, isso aqui não cai. Então, não tem muito espaço para esse caráter mais lúdico e interessante da coisa. Por vários motivos, por vários fatores burocráticos da instituição mesmo, né. Então, em vários momentos, eu me vi dando algumas aulas que, cara, pô, bicho, essa era a aula que eu detestava de assistir na minha época de escola, mas eu tenho que dar ela aqui porque é tudo muito acelerado, eu tenho que terminar um cronograma, essa aula aqui não tá encaixando e tal. E eu continuava no meu canal no YouTube, onde lá eu dava as aulas que eu não tinha espaço para dar na sala de aula tradicional. E aí chegou um momento que eu falei, pô, bicho, eu tô desprezando, e foi exatamente a história que eu te contei, eu acho também, né? Foi um dia que eu fui pedir demissão de um lugar que eu trabalhava, e o coordenador, pô, Guizolho, mas você é o professor mais bem avaliado, os alunos adoram suas aulas e tal. Eu falei, cara, mas eu não gosto das minhas aulas. E se tem um indivíduo que é obrigado a assistir toda a aula que eu dou, sou eu mesmo, cara. Se tem um cara que não falta na minha aula, sou eu. Eu falei, cara, eu não vou ficar minha vida inteira dando as aulas que eu não gosto, que eu não acredito. Eu vou... E como eu fui entendendo que seria muito difícil, pô, eu trabalhei em mais de 10 lugares diferentes lecionando, né? Eu entendi que seria muito difícil encontrar uma instituição que tivesse alinhado e desse o espaço que coubesse ali a minha perspectiva de ensino, a minha perspectiva pedagógica. Eu falei, cara, acho que talvez seja melhor eu sair do sistema e criar a minha própria escola. E aí que surge o Universo Narrado.
Então deu uma volta gigantesca, mas a história é mais ou menos essa. Cara, e para uma escola conseguir aceitar a aula do jeito que você gostaria de dar, o que ela precisaria ter de diferente? Pô, cara, ótima pergunta, hein, Ale? Muito boa. Bicho, eu acredito que, primeiramente, um compromisso genuíno com o desenvolvimento intelectual do aluno e não com a aprovação no vestibular. Eu entendo que a aprovação ela é uma consequência desse desenvolvimento intelectual. A gente vende isso muito para os nossos alunos. A gente sempre fala, bicho, a nota é uma consequência. Se alguém me perguntar, eu falo isso abertamente. Bicho, esse curso aqui é para eu passar no Enem? Não, cara, não é. Você vai passar no Enem. Inclusive, eu te mostro milhares de alunos nossos que acertam mais de 90% em matemática, em física no Enem. São aprovados em várias federais e tal. Gente que é aprovada no ITA, no IME. Mas esse nunca foi o objetivo. Quando eu criei o curso de física, eu lembro de falar lá no primeiro ano, eu falei, bicho, esse curso vai ser o curso de física que eu nunca consegui dar na minha vida como professor. Eu vou fazer do meu jeito. E fiz, cara. Então é um curso realmente focado. O foco principal, e a gente fala que a nossa missão no Universo Narrado é essa, é tornar as pessoas mais inteligentes, cara. O compromisso não é que você seja aprovado na universidade e tal. Isso vai acontecer eventualmente, mas é uma consequência de você ter trilhado essa jornada. E hoje, querendo ou não, bicho, o conhecimento ele é muito utilitário, né? O aluno ele vai para a prova, como você começou, vai para a escola, né? Como você começou falando, e o objetivo é estudar para uma prova, para passar de ano, e o ensino médio virou uma grande preparação para o vestibular. O objetivo é só você estudar para ser aprovado. E nunca tem prazer, cara. Sempre é um negócio meio maçante, um pouco sem sentido. O aluno parece que tem que decorar, memorizar um monte de coisa que ele não vê muito sentido. E como compromisso é principalmente, eu falo, né, formar um marcador de X no lugar certo. Cara, hoje em dia, a escola é um negócio. E o que ela vende, essencialmente, o que o pai compra é a aprovação. Então, a escola não tem compromisso nenhum, cara, em desenvolver um estudante que seja um pensador. Ela precisa formar um marcador de X no lugar certo. Cara, quanto mais rápido o estudante no dia do Enem marcar o X no lugar certo lá, mais eficiente é o ensino. Então, o compromisso, ele é de instrução. É tipo você tirar a carteira de motorista, cara. O compromisso ali não é você sair de lá formado um motorista. Na verdade, você nem sai sabendo dirigir. Você sai sabendo fazer o exame de direção. E depois que chega a carteira, você tem que aprender a dirigir. A escola é a mesma coisa pra mim, cara. Hoje em dia ela te forma pra fazer o exame de direção. Aí depois que você pega o exame, a carteira, você descobre que você não sabia dirigir, sacou? O nosso lance é muito mais ensinar a dirigir. E aí, cara, fazer o exame fica muito fácil se você sabe dirigir, né? Mas acho que tem essa inversão. E acho que pra uma escola encaixar e caber o tipo de filosofia de ensino que a gente tem, o foco primário tem que ser o desenvolvimento intelectual do aluno, a formação e não a instrução, o preparo para um exame. Acho que fazer o exame tem que ser uma consequência de quem fez uma boa formação. E eu acho que a manifestação disso que você está falando é exatamente o tanto que a galera sofre quando passa numa engenharia e tem que fazer cálculo, né? Porque cálculo não é tão complexo assim, mas a galera chora muito com o cálculo, né? Porque eu acho que falta muito os fundamentos da matemática. Sim, cara, com certeza. Assim, a maior dificuldade que a galera tem no cálculo é justamente não ter uma base boa em matemática. E como a galera chega com essa formação muito deficitária, são várias lacunas que são carregadas, né? Então, o problema ele vai se arrastando ano após ano e tal. Mas eu achei uma boa pergunta, cara. Depois eu vou refletir mais sobre ela, mas eu acredito que o principal seja isso, cara. Eu acho que tem que ter, primeiro, um foco muito diferente, né? Do que se tem hoje. Acho que o foco tem que ser formativo e não instrutivo. E você trouxe muito de uma perspectiva, assim, de sua, do que você quer fazer, mas se perguntasse para um dos teus alunos, né, pedisse para eles descreverem qual que é a diferença de aprender física e matemática no universo narrado versus o que eles viram na escola, como que provavelmente eles escreveriam? Pô, uma boa pergunta. Inclusive, se tiver algum aluno nosso do Universo Narrado aí Nos comentários. vendo aqui, exatamente, coloca nos comentários e fica registrado aí para que o pessoal possa saber a perspectiva deles. Mas eu acredito que o principal, bicho, outro dia eu tava trocando ideia com um aluno nosso, que ele foi até aprovado em medicina no FMG e tal. E me falou um negócio muito legal. Ele falou assim, cara, ô Guizoli, eu passei a... Eu detestava física e matemática, era muito ruim. Eu comprei o curso de vocês porque eu sabia que eu precisava mandar bem em física e matemática para passar em medicina, que é um curso muito difícil e tal. E comprei por isso, cara. Ele mesmo falou, cara, foi super utilitário. Eu só queria tirar uma nota muito boa mesmo. Mas ele falou, bicho, depois de uns 2 meses, cara, física e matemática se tornaram minhas matérias preferidas, cara. Eu ficava horas na plataforma estudando, eu passei a curtir mesmo. Aí eu assistia mais aulas, que a gente tem várias trilhas de conhecimento lá, né? Tem uma trilha pro cara que quer fazer Enem, outra medicina, trilha militar, então tem níveis de complexidades diferentes que a gente aborda nos cursos. Ele falava, bicho, eu ia sempre além. Tinha uma aula que você chegava, galera, essa aula aqui é mais densa, é mais pra esse tipo de perfil, que não era o meu, mas eu assistia. Eu queria ver tudo. E aí eu falei, cara, ali minha missão foi cumprida, sacou? Porque pra esse cara que tá nessa trilha, não tem como ele não ser aprovado, cara. É muito difícil um cara que está estudando só por obrigação para marcar o X no lugar certo ter o crescimento e desenvolvimento que esse cara vai ter. Porque esse cara passou a gostar de estudar. E isso aí muda o jogo inteiro, né? O Galileu ele disse que é impossível ensinar qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. E eu acredito nisso, cara.
você não consegue ensinar nada a ninguém. Você tem que, primeiro, e eu acho que essa é a missão mais importante do professor, o Rubem Alves dizia isso, ele fala, cara, o papel da cozinheira não é só cozinhar e te entregar comida. É, no ato de cozinhar, despertar a vontade de comer. Né? Quando você chega num lugar, aquele cheiro de comida, você fala, caramba, a comida nem chegou. E acho que o professor tem isso, cara. Não é só ensinar, é despertar a primeira vontade de aprender. E no mundo de hoje, onde a informação está muito fácil de ser acessada, o papel mais importante do professor, e acho que esse é o grande diferencial do Universo Narrado, é despertar no aluno uma vontade de aprender, de querer estudar, de ter gosto, de ter fascínio naquilo. Que aí, meu irmão, todo o resto fica muito mais fácil. Então acho que o maior diferencial que eles dirão é esse, cara. Acho que eles passam a gostar de estudar, o foco passa a ser o estudo e o desenvolvimento em si, o crescimento, a construção de conhecimento, e a nota e a aprovação vira só uma consequência. Ele está ali para se formar e ser um bom motorista. E aí, eventualmente, ele vai fazer a prova do exame de direção, vai ter uma carteira, mas isso vai ser uma consequência da jornada dele e não o objetivo final. É um negócio meio curioso, né, cara? Mas é isso, quando você mira em só passar na prova, você perde a parte mais rica da jornada e fica um processo penoso só para você passar na prova. Se você esquece isso um pouco, cara, você consegue ter uma construção, uma jornada de crescimento muito grande e passar na prova fica só... se torna só um detalhe do negócio, né? Vocês são empreendedores, vocês sabem, cara. Quando você foca em... esquece um pouco o dinheiro, o resultado, cara, mas foca em fazer o melhor produto, em atender o cliente, não sei o que, cara. A venda, o crescimento, ele vira uma consequência disso, né? É, tudo acontece, né, cara? Agora você fica obcecado, fala assim, não, porque o investimento, que o... Tem que vender, tem não sei o que, tá? Não, bicho, foca no produto, véio. Faz um negócio muito bom, melhora isso e tal. Então, cara, é uma consequência o crescimento, né? Acho que é mais ou menos essa a nossa visão. Cara, tem tangibilizar... Eu acho, né? Com os alunos que falem aí e tal, e vocês tirem as próprias conclusões, né? Mas, tipo, você tenta tangibilizar um pouquinho mais, sei lá, pro método, sabe? Então, eu sinto que, sei lá, a maioria dos professores é tipo, pô, como é que eu faço a pessoa ter que assistir o mínimo possível de aula pra conseguir acertar essas questões aqui que caíram no último Enem, alguma coisa assim, né? Eu sinto que essa não é necessariamente a tua pegada, né? Uhum. Conta um pouco mais como, tipo, sabe, você vai planejar uma aula, o que você busca nesse planejamento, assim? Legal, cara. Acho que o método ele consiste essencialmente em três peças muito fundamentais. A primeira, cara, é o professor tem que ter um repertório muito amplo. O Felipe me conhece, cara, eu leio pra caramba, assim, nos últimos 10 anos eu li uns 600, 700 livros, eu vim pra cá lendo um livro sobre filosofia da matemática de um grande professor, Professor Rankins, lá de Oxford, ele é filósofo matemático, e, cara, o tempo inteiro eu tô me alimentando de muita coisa, então eu consigo, e o engenheiro também é um cara assim, é muito difícil pra gente contratar professores, cara, porque a mão de obra tem que ser muito qualificada, não de formação. Meu irmão, você tem que ter lido uns 60 livros de matemática, pelo menos, pra gente começar a trocar uma ideia. Porque essa é uma grande diferença nas nossas aulas do Universo Narrado, cara. Sempre tem muita história da matemática, da física, filosofia da matemática, porque eu entendo que, pro aluno, se eu der para ele o contexto em que aquela ideia surgiu, por que surgiu, o que estava acontecendo na época, quais às vezes eram as teorias filosóficas no entorno, cara, tudo isso dá para ele um senso de sentido muito mais claro do papel que aquilo ocupou na história do pensamento humano. Então não via só a lei de Newton para resolver o bloquinho, não, cara. Rolou um negócio que foi a Revolução Científica no século XVII, que foi uma das coisas mais fodas do mundo. E o que foi a Revolução Científica? Cara, foi o que o Newton fez, bicho. Depois que o Newton fez o que ele fez, o David Hume, ele falava, que foi um filósofo, né, e tal, eu quero fazer para as ciências humanas o que o Newton fez, cara, para as ciências naturais. O cara foi sem precedentes na história do pensamento humano. Né? A sociologia, que surge primeiro com Comte, não chamava sociologia, chamava física social. Porque eles queriam fazer para as ciências sociais o que não fez na física, cara. Então a revolução do pensamento foi tão grande, cara, que a galera das ciências humanas, cara, os caras das ciências humanas queriam copiar e modelar o que o cara fez, velho. Tamanha a profundidade do que ele fez. Então quando eu troco ideia com isso aqui, talvez quem tá nos escutando já começa a ficar interessado. Pô, o que esse cara fez, meu? Então não é a lei de Newton, não é o bloquinho, cara. Deixa eu te explicar qual que foi o papel que isso ocupou na história do pensamento humano. Tô muito mais envolvido. Aí você começa a acertar e o cara fala, pô, bicho, pera aí, eu tenho que compreender bem esse maluco. Teve essa importância inteira? Teve, cara. Aí eu falo, cara, deixa eu te contar uma história. O Euclides, que foi um grego, século III a.C., escreveu um livro que chama Os Elementos, que depois da Bíblia é o livro com o maior número de exemplares já impressos na história da humanidade. Então, cara, é um livro que tem um peso significativo no pensamento humano e ali ele sistematiza como a matemática funciona, que é como a gente gosta de explicar de um jeito axiomático e tal, como é que ela deve se estruturar. Cara, esse livro de matemática, ele influenciou fortemente vários caras. O Newton, vários filósofos, por exemplo, cara, o cara do Leviatã, o Thomas Hobbes. Quando ele lê o livro do Euclides, isso ele já era um grande filósofo, um grande pensador respeitado, cara, ele para de fazer filosofia e começa a estudar matemática. Ele fala, cara, eu quero estruturar o meu pensamento como esse cara faz, porque ele faz uma lógica de um jeito tão rigoroso. Ele escreve o Leviatã, inclusive, que é a grande obra do Thomas Hobbes, totalmente inspirado no Euclides. Ele fala, cara, eu quero escrever de um jeito axiomático. O Spinoza, que escreve um livro de filosofia muito importante, sobre ética e tal, ele escreve inspirado também no Euclides, que ele fala, cara, esse é o melhor jeito de estruturar um pensamento humano. Vários caras das ciências humanas, se inspirando
em ideias matemáticas para fazer a dissertação deles, né? O presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele fala, cara, eu só me tornei um bom orador e aprendi um jeito de fazer argumentação depois que eu fui entender o que significava demonstrar. E eu aprendi isso no livro de Euclides. Eu falei, cara, isso aqui é fazer um argumento. Aí, cara, quando você conta isso pra um cara, o cara, não existe, eu sou de humanos, eu sou de não sei o quê. Bicho, o que esse cara fez? Aí já é outra conversa. É o papo do Galileu. Você precisa, não dá pra você ensinar nada pra ninguém, cara. Você precisa ajudar a pessoa a descobrir dentro de si. Cada um tem uma motivação que vai fascinar e despertar a vontade de estudar. Só que para você despertar isso na pessoa, cara, você tem que ter um repertório muito amplo. Então essa é a primeira coisa. Um repertório muito amplo. No meu caso, eu trago muito de filosofia, de história da matemática, da física, porque eu acho que contar história é sempre muito bom, cara. Eu sou um contador de caos, meu avô era contador de história pra caramba, eu gosto disso. Então eu acho que através da história você consegue fisgar muita gente para a importância daquilo. E aí todo o resto do desenvolvimento se torna mais fácil. O segundo pilar é sempre focar em aprender e não só memorizar. Que é, cara, você vai dirigir, bicho, você tem que saber como é que as coisas funcionam ali e tal. Você não precisa saber da mecânica profunda do carro, mas, cara, não é um teatro só que você vai estacionar o carro ali enquanto um cara tá vendo. E na escola, muitas vezes, é um teatro, né, cara? Você pega um dia antes da prova, memoriza um monte de forma, que você nem sabe direito como é que funciona. Chegou lá na prova, tá tudo decorado, rabisca tudo lá, você entregou a prova, pô, tirou 10. Bicho, daqui 2 meses, você sabe fazer aquela prova de novo? Você tiraria a mesma nota? Dificilmente, o aluno já esqueceu tudo. Então, ou seja, o que teve de aprendizado? Nada, cara. É só um teatro. Você finge que aprendeu os negócios, o professor te dá uma nota, tá, mas daí 2 meses você não lembra de mais nada, né? Isso não é conhecimento, né? Então, o foco é muito mais, de novo, olha pra você ver que doideira, né? Na burocracia, né, cara? Na parte mais instrumental, em fazer a prova e tal, do que, de fato, no conhecimento e no desenvolvimento das ideias. O Rubem Alves também, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Então, eu sempre provoco os meus alunos e falo, bicho, sua nota numa prova não é aquela que você fez no dia da prova, não. Pega essa mesma prova, daqui 2 meses faz a mesma prova, sem estudar para ela, sem nada. O que você tirar de nota ali, aquilo é a nota real. É o que ficou depois que o esquecimento fez o papel. E aí, bicho, quando você começa a adotar esse tipo de política, você fala, peraí, então eu tô estudando errado, velho. Não é um dia antes decorando um monte de coisa. Eu preciso entender as coisas, de onde elas vêm. Então, isso é um negócio que a gente sempre aborda lá em matemática e em física. Cara, você nunca tem que memorizar nenhuma forma. Eu falo com meus alunos, cara, se você tiver que memorizar uma forma no nosso curso, você errou. Você vai aprender a construir, você vai aprender a resolver sem ela. Você vai aprender a construir ela do zero se você tiver esquecido. Porque isso é o domínio da coisa, né, cara? Se você sabe construir uma ideia aqui do zero, aí você aprendeu. Se você é refém, não, peraí, deixa eu ver qual que é a forma. Não, então, você não aprendeu não, cara. Você memorizou algumas coisas. O domínio e a confiança, ela vem disso, de aprender a construir. E isso é legal pra caramba, cara. Você pegar esse livro aí, pega qualquer teorema, cara, eu construo do zero e te explico aqui, cara. No detalhe. Porque eu aprendi, eu sei do passo 1 como vai pro 2, como é que a ideia se concatena, se costura. Eu acredito que isso é o conhecimento. Então, a gente tem esse segundo pilar que é muito forte, que é, cara, eliminar todo tipo de memorização, de decoreba, focar muito realmente no entendimento, na construção da ideia, em como é que você constrói ela do zero, onde que ela se situa e como ela se desenvolve. E acho que esse é um grande diferencial nosso também, porque dá mais autonomia para o estudante, né? Isso a gente escuta muito dos nossos alunos. O cara fala, pô, bicho, eu achava que eu ia ter que... Quando eu vi o tanto de forma de matemática que tinha pro Enem, eu falei, cara, vai ser impossível. Quando eu comecei a estudar com vocês, eu falei, cara, bicho, eu entendi a pegada dos caras. Agora eu sei fazer isso tudo sem precisar memorizar, porque eu entendi. Então, cara, entender é muito, muito forte. E acho que essa é uma parada que a gente foca muito no nosso método. Tem um cara muito bom, o Richard Feynman, é um grande físico e tal do século XX, ganhou o prêmio Nobel e tal, foi um grande professor. Ele tem um texto dele que está disponível na internet, na Caltech, ele deu aula lá na Universidade da Califórnia, que ele basicamente, ele era muito bom nisso, inclusive me inspiro muito nele. Ele é um grande explicador, né? Cara, ele tem um texto de, sei lá, umas 16 páginas, que ele começa do zero de um número. O que é um número? 1 mais 1 e tal, até o cálculo, construindo, sacou? Uma pedra em cima da outra, tipo um prédio, cara. Cara, isso eu acho bonito, sacou? A clareza do domínio do cara em poder construir. Cara, você sabe o quê? 1 mais 1, então vem cá que eu vou te explicar como que disso aqui eu chego no cálculo integral diferencial. Bloco em cima de bloco. Sacou? É um domínio muito claro de como é que a estrutura funciona. Isso é conhecimento. E é isso que a gente tenta transmitir para os nossos alunos, guardar as devidas proporções. Claro que ele não vai ser um matemático, um físico e tal, mas a gente quer transmitir esse tipo de profundidade, de domínio para eles. Acho que isso é formação, né? E não só a instrução. Porque tem formas mais eficientes, talvez, de você só marcar o X no lugar certo. Mas eu acho que isso torna a jornada muito desprazerosa. E eu acho que, cara, a vida é a jornada, né? A gente acredita muito mais numa jornada de crescimento e desenvolvimento, onde a aprovação é uma consequência, do que uma jornada massacrante e penosa de estudar um monte de coisa que você não gosta só para ser aprovado. Pô, eu acho que isso aí... Eu acho que quando você passa por essa jornada, o que mais acontece, os nossos alunos falam muito, eles passam a gostar de estudar de modo geral, bicho. Eles mudam a perspectiva sobre o estudo. E, cara, essa é a nossa missão. Se a gente fala, cara, tivemos tantos alunos aprovados, sei o que e tal, pô, a gente já teve milhares de alunos aprovados, a galera costuma gabaritar ou acertar mais de 90% em física e matemática. Isso é super legal, cara.
Mas não é o que dá mais tesão na gente. Nosso tesão é o cara fala, bicho, eu tô lendo pra caramba agora filosofia, literatura, bicho, eu entendo na faculdade, eu tô estudando cálculo, eu tô... Cara, meu irmão, o cara ficou viciado em estudar, ele gostou de aprender, porque ele entendeu como isso pode ser prazeroso e uma alavanca de crescimento pessoal. Cara, nossa missão tá ali, é isso que a gente fez. Cara, e hoje vocês no curso é mais matemática e física, tem todas as disciplinas, como que vocês... Cara, hoje a gente foca muito em exatas, assim. A gente sempre fala que pô, o negócio é engraçado, a nossa escola chama Universo Narrado. O que vocês fazem? A galera, pô, deve ser filosofia, literatura, é uma escola de exatas, né? Que é matemática e física. Mas acho que já diz muito o que a gente quer fazer, né? A gente escolheu focar muito nessa parte de exatas, porque a gente entende que é uma das maiores dores do estudante. Então, você vai pegar as estatísticas, você vai ver que, cara, pô, 90%, 95% dos estudantes se formam no ensino médio sem saber o básico de matemática. Você vai pegar no Enem, por exemplo, as provas com o pior índice de acerto é física e matemática. Então, são as maiores dores. Então, a gente escolheu focar muito nisso, porque acho que a gente consegue comunicar com muitas pessoas que têm essa dor, solucionar um problema significativo, mas a gente costuma dizer que, cara, a física e a matemática, elas são só uma desculpa que a gente usa para poder tentar gerar esse tipo de transformação na vida da pessoa. Elas são a ferramenta. No fundo, a gente podia estar ensinando filosofia, literatura. Vez ou outra, minha aventura, eu gosto muito de ler, eu faço alguma coisinha. Tem um vídeo de literatura lá no YouTube nosso, que é um dos mais vistos também, sobre o Manuel de Barros, que é um poeta que eu gosto muito. A galera gosta pra caramba. Cara, a gente poderia... filosofia também lá. Tem uns vídeos de filosofia, vez ou outra eu coloco. Eu gosto dos temas, mas, cara, é isso. A gente podia muito bem estar ensinando só filosofia, literatura, outras coisas. A matemática e a física, elas são a ferramenta que a gente escolheu, que a gente acredita que vai dar o máximo de alcance pra gente para conseguir gerar essa transformação. No fundo, eu não quero transformar ninguém em matemático e físico e tal. Eu quero convidar os estudantes a trilhar uma jornada diferente de aprendizado, de conhecimento, em que o estudo é prazeroso, em que ele enxerga o estudo e vive o estudo como uma ferramenta de crescimento, de desenvolvimento. E aí, bicho, pra mim, o maior prazer que eu tenho, eu falo pro pessoal, bicho, um aluno ter que assistir nossas aulas, pô, o cara meio que é obrigado. Obrigado não, porque beleza, ele escolheu comprar e tal, mas assim, ele é obrigado a fazer a prova de física, de matemática do Enem. Ele não escolheu. Então, quer ele goste ou não, ele vai ter que estudar física e matemática, vai ter que fazer aquela prova, porque ele foi obrigado. Quando um aluno, por exemplo, começa a falar, cara, eu tô estudando, meu tempo livre eu tô fazendo, cara, isso aí é muito legal, que não tá no campo da obrigação. Quando o aluno fala, bicho, pô, eu comprei um livro do Manuel de Barros, cara, um poeta que você falou, cara, ali foi uma das vezes que eu mais me senti, e isso aconteceu algumas vezes, realizado como professor. Porque é isso, cara. Eu dou aula de física, mas beleza, mas o aluno é obrigado a estar ali, ele nem escolheu, mas, pô, o cara pegar de um professor de física, que não tem vínculo e compromisso nenhum com a literatura, ele tirar do bolso nenhum dinheiro, comprar um livro de poesia pra ler, porque o cara de... Pô, bicho, ali a gente saiu totalmente do campo do utilitarismo, da obrigação. E o Feynman, que é esse cara que eu citei, ele tem uma frase em que ele diz que o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Ou seja, ele é muito pouco eficaz quando o aluno, na maior parte das vezes, ele está sentado ali obrigado a fazer aquilo, ele nem quer. Mas quando ele é supérfluo, quando ele está no ponto em que, cara, ele não era obrigado a comprar um livro de poesia, porque quem for professor de física não tinha nada a ver, cara, ali eu sei que a educação está sendo eficaz, que eu consegui ter um impacto na vida dele muito mais profundo do que só o teatro dele ser obrigado a assistir a aula de física, de matemática, fazer a prova, passar e tal. Essa daí ele passa e passa talvez sem nenhum tipo de transformação a vida inteira, né? Só vivendo de uma prova até a outra, de um vestibular até a outra e tal. Mas nesse ponto foi eficaz a educação. Você enxerga que daria pra fazer isso com todas as disciplinas? Sim, cara, com certeza. Foi o que eu disse, assim, a gente escolheu a física e a matemática porque a gente entende que onde os estudantes têm mais dificuldade, então o papel de transformação é mais relevante aqui e até a demanda de pessoas aqui é mais relevante. E eu acho que quando a gente consegue fazer isso muito bem com a física e a matemática, eu acho que automaticamente os alunos já começam a abrir mais o campo de visão deles em relação ao estudo. Talvez, não é o nosso foco, a gente realmente quer se especializar muito em ser uma escola de exatas, na editora. A gente entende que o problema do ensino de matemática, assim, geraria uma transformação muito relevante no Brasil, melhorar esse índice, né? Então a gente entende que essa ferramenta é muito poderosa e acho que a gente focar nisso aqui, a gente entende que a gente consegue gerar um impacto mais significativo. Mas foi o que eu disse, cara, são só ferramentas, a gente entende que elas são boas ferramentas, a gente poderia muito bem estar fazendo isso com outras coisas. Eu já me perguntaram uma vez, pô, bicho, se você não fosse professor de matemática, você ia fazer o quê? Eu falei, cara, eu ia ser professor de literatura, de filosofia, sei lá. Quando eu abandonei engenharia, minha dúvida era se eu ia fazer matemática, física, literatura e filosofia. Mas, cara, pô, bicho, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, cara. O que eu quero é gerar transformação por meio do conhecimento. Então, seja falando de filosofia, literatura, física e matemática, são ferramentas pra gente gerar o que a gente quer, né? Eu, inclusive, aprendi com você que a física já foi um ramo da filosofia. Foi um ramo da filosofia. Fala um pouquinho mais disso. Como que ela se complementa para você? Em que momento que houve essa partição? O Felipe foi no nosso escritório lá em BH, e lá no nosso escritório, nessa sede nossa, tá escrito lá na entrada uma frase que estava escrita na Academia de Platão. Tá escrito assim, não são admitidos ignorantes em geometria. Bom, Platão não era filósofo?
É porque isso é uma bobagem muito grande. Ah, os caras de humanas, graças a Deus, vou estudar direito, não preciso saber nada de matemática. Cara, você não entendeu nada. Porque os platônicos, eles só começavam a se formar enquanto filósofos depois que eles dominavam as 5 grandes áreas da matemática. Eles davam geometria plana, geometria sólida, harmônica e tal, aritmética. Então, eles tinham um estudo muito denso e profundo de matemática, porque eles entendiam, o Platão mesmo escreve na República, que a geometria atrai a alma para a beleza. Cara, eles entendiam que estudar matemática era compreender uma linguagem muito bela, era acessar ideias eternas, era poder desenvolver a capacidade de abstração. Só depois que você entendeu muito bem matemática que você está apto a começar a estudar filosofia, cara. Porque aí você entendeu a base do pensamento abstrato. Então, eu estava totalmente enraizado em matemática e filosofia lá atrás. O Newton mesmo, ele se considerava um filósofo natural, né? O livro dele lá, o livro clássico dele, que gerou muito impacto, né? Onde ele coloca as ideias dele, as leis de Newton, a ideia da gravitação, o cálculo integral diferencial, se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Não existia o termo física na época do Newton. Ele não era um físico, ele era um filósofo natural, um filósofo da natureza. A diferença é que, para responder os questionamentos e investigar a natureza, a gente vai usar uma outra linguagem que é a matemática. É só isso, cara. Ao invés de você usar a gramática aqui, a retórica, você usa a matemática, mas é filosofia do mesmo jeito. Então tem uma conexão muito profunda, cara, com a filosofia e a física e a matemática. Elas sempre andaram lado a lado, né? E em alguma medida aqui no Universo Narrado a gente tenta, talvez, ressuscitar um pouco, né, desse aspecto que existiam com os gregos, que existiam com o Newton, que é essa confluência. Porque o compromisso dos caras era o quê? Cara, a gente quer desenvolver ideias, cara. A gente quer aprender a pensar, se formar enquanto pensador. É a matemática que é a base do conhecimento abstrato. Então, você quer ser filósofo, é da matemática, cara. É aqui que mora a base do conhecimento abstrato. Então, tinha muito isso, né? Aí, hoje em dia, a coisa se segmentou demais, ficou muito encaixada. E tem esse lado, eu sou de exato, sou de humano, matemática é pra mim. Cara, matemática é pra todo mundo, cara. É pra você compreender como é que funcionam ideias abstratas, é pra você desenvolver mais massa cinzenta ali, né, velho? Melhorar a sua capacidade de pensamento, cara. O Clóvis de Barros mesmo, que é filósofo, outro dia a gente fez uma live com ele, agora ele está estudando matemática. Olha que doido. E ele falou, cara, agora eu tô muito fascinado pela matemática, eu quero compreender essa parte que foi uma lacuna na minha formação. Inclusive, Você acompanhou essa live? Aham. E ele tá agora fascinadaço lá, cara, estudando matemática pra caramba e tal. Então, assim, é isso, cara, é o quê? É conhecimento e capacidade crítica, né? Agora, quando você pensa, né, o universo narrado, quando a gente pensa, qual que é a linguagem do universo? Você diria que é matemática? O nome Universo Narrado, ele vem pelo seguinte, o que a gente acredita? Que existem várias óticas que você pode utilizar para narrar o universo. A matemática é uma delas, a poesia é outra, a filosofia é outra. Né? Você pegar um mesmo fenômeno, cara, sempre tem várias camadas sobre as quais você pode interpretar ele. Então, você pegar... esse é o nosso lance, porque nessa época aí, eu tava muito fascinado por várias coisas, por física, matemática, filosofia. Eu falei, cara, o universo é um negócio muito vasto e muito complexo, cara. Um mesmo fenômeno tem várias camadas sobre as quais você pode estudar e interpretar ele. E tudo isso é muito rico. Compreender essas diferentes narrativas sobre as quais você pode narrar o universo, eu acho que deveria ser o objetivo da educação. Eu sempre achei isso. No nosso caso, como eu disse, a gente escolheu especializar em física e matemática porque a gente queria focar muito nisso, porque a gente sabia que era uma dor muito grande. Mas, como eu disse, são só 2 narrativas que você pode usar para explorar e entender o universo. Tem várias outras, e todas elas são importantes. Você pegar a maçã, cara, o que é uma maçã? Ela é um objeto biológico, né? Químico, tá decompondo ali, tem uns processos acontecendo. Pô, caiu, é a gravidade, caiu na cabeça do Newton. É um objeto teológico que estava no Jardim do Éden. Cara, é um mesmo objeto, sempre tem diferentes perspectivas sobre as quais você pode estudar e entender ele. E todas elas, eu acho que só enriquecem sua visão de mundo. Então, eu sempre achei uma grande bobagem esse lance de, não, cara, eu sou de exato, sou de humano. Não, bicho. O conhecimento são lentes que você põe e dependendo do fenômeno, é mais legal você observar sobre a lente A, a lente B, a lente C. E o que a gente queria desde o início era isso, cara, era explorar e fazer essa perspectiva, né, de educação, em que o objetivo dela é dar para o aluno diferentes narrativas que ele pode usar para entender o universo, o mundo em volta dele e tal, né? É isso que abre a cabeça. A matemática é isso que quebra a cabeça, cara. E a matemática e a física, como eu disse, é só uma desculpa, são só algumas delas. E se a gente ensina eles a fazer com essas, que talvez sejam as mais difíceis, a gente que é empreendedor gosta de resolver problema, né? Problema difícil. Se a gente consegue fazer isso, eu acho que o resto ele tem uma caminhada boa para trilhar com as próprias pernas já. Irmão, você é uma fábrica de corte, cara. Tô amando isso aqui. Muito bom. Com esse chapéu ainda. Olha Pô, isso. cara. Pô, esse da maçã, por exemplo. O que é uma maçã? Tipo assim, o jeito de ver a maçã. Tá cara. aí, cara. É muito bom. Cara, eu queria ouvir de você, assim, você falou, né, que a matemática é uma das maiores, fraquezas dos alunos no Brasil hoje e tal. E qual que você acha que é o problema estrutural do aprendizado de matemática? Pelo que você está descrevendo, qualquer pessoa pode aprender matemática, mas Sim. muitas pessoas não acreditam nisso e sentem que são incapazes e que, sei lá, ela é de humanas, ou esse tipo de coisa. Sabe? O que, sei lá, elas nascem sem a capacidade, é um professor ruim que faz eles criarem um trauma? Tipo, o que você acha que acontece na sociedade que cria esse bloqueio? Bicho, pô, acho que são
várias camadas e camadas de problemas, né? Mas se eu fosse citar dois, assim, que eu acho que são muito relevantes, é, o primeiro deles é como ela é ensinada. Porque ela é ensinada de um jeito totalmente mecânico e sem sentido. Vamos ser sinceros. Quando eu perguntei pra vocês gostavam de aula de matemática, cara, não tem sentido nenhum, véio. Parece uma mágica, tem uma forma toda esquisita. Você tem que decorar, jogar uns números lá, e no final sai um número, e esse número é a resposta. Cara, parece mágica. Coisa de mago, né? Que isso? Você não entende como é que funciona a coisa. E isso é muito ruim, bicho. Eu lembro de, enquanto professor, em sala de aula e tal, era comum, assim, um aluno perguntar, professor, por que eu vou usar isso na minha vida e tal? Eu sempre gostei desse tipo de pergunta, assim, eu nunca ignorei, porque pra mim, a pergunta mais importante que o professor tem que responder é essa. Na verdade, ele só tem que responder essa. E a maioria dos professores não sabem responder. Professor, por que eu tenho que usar essa porcaria, esse teorema de Pitágoras, forma de Bhaskara? Você fala, vai cair na prova. Pô, bicho, essa é a pior resposta que você pode dar. Vai cair na prova? Só serve pra isso? Então muda o que cai na prova. Se só serve pra isso, então a prova tá errada. Não serve pra mais nada. O cara vai ter uma formação, o cara vai viver no mundo aí, cara. E a única serventia é cair na prova, bicho. Então muda o que cai na prova. Porque essa prova não tem conexão nenhuma com a realidade. Então eu sempre achei essa resposta horrível, nunca gostei de dar ela. E aí eu sempre enxerguei, quando o aluno pergunta isso, uma grande falta de conexão dele com o objeto de estudo, que ele falando assim, basicamente, cara, eu não quero dar isso. E então, por isso, essa é a pergunta mais importante que a pessoa tem que responder, que é, cara, que é tudo isso que a gente está conversando. Deixa eu explicar, cara, qual que é a riqueza, a importância disso na história do pensamento humano, em que isso aqui te faz um indivíduo mais qualificado, um indivíduo com maior massa cinzenta e tal. Essas são as perguntas que a gente tem que responder de fato. Quase ninguém sabe responder essas. Mas justamente por quê? Porque isso é ensinado de um jeito muito desconectado do aluno e de um jeito realmente muito mecânico, focado muito mais em memorizar do que em entender. Então esse é um problema muito grande na coisa. Tem até um caso, citando de novo o Richard Feynman, que eu falei aqui, né, o físico lá do século XX, que ganhou o prêmio Nobel e tal. Ele foi um cara muito relevante no cenário da física, participou até do Projeto Manhattan lá, desenvolvimento da bomba atômica e tal. Ele aparece naquele filme do Oppenheimer, muito bom, inclusive. Uma vez ele esteve no Brasil, cara, foi na década ali de 60 ou 50, se eu não me engano, 1950, 1960. Ele esteve no Brasil, aprendeu português, foi no carnaval, curtiu muita cultura aqui e ficou lecionando, acho que foi uns 10 meses aqui, cara, lecionando numa universidade do Rio de Janeiro, não me lembro qual. E ele dava aula de física, naturalmente. Ele estava dando aula de física para os estudantes do último ano do curso de graduação em física. Ou seja, os caras que tinham a mãe em física, né? Os caras iam se formar no final do semestre. Os caras que iam ser os seus professores de física. Os meus, os do Felipe. Esses caras sabiam física. O Feynman conta no livro dele, cara, que ele, segundo ele, descobriu um fenômeno muito interessante no Brasil, que não se ensina física lá. Ele falou, cara, eu pegava os caras do último ano do curso de física, os caras muito bons, e se eu fizesse a pergunta para eles de um jeito, eles sabiam responder. Mas se eu mudasse a forma como eu perguntava, eles já não sabiam. Então ele chegava e perguntava assim, galera, o que é a polarização? Os caras falavam igual um dicionário. A polarização é um fenômeno ondulatório que acontece quando se filtra uma componente de vibração. Pô, os caras sabem. Aí ele chegava, apontava lá e falava, galera, o que está acontecendo ali? Tá vendo? Tá refletindo ali no mar, ali, a luz de um jeito, tá acontecendo esse fenômeno. Todo mundo olhava e falava, não sei não. O que estava acontecendo ali era justamente o fenômeno da polarização, bicho. Só a galera não fazia a menor ideia, não tinha conexão nenhuma, cara, do que ele decorou e memorizou com, de fato, a realidade daquilo. E ele fala, pô, bicho, a frase dele, ele fala assim, cara, eu não sei como é que você se forma num sistema como esse, onde você ensina a pessoa a passar em prova, todo mundo memoriza um monte de coisa, mas ninguém sabe de nada. E ele fala, cara, esse sistema é muito falho. Todo mundo só memoriza um monte de coisa. Ninguém aprendeu nada. Ninguém tá sabendo pensar, conectar isso aqui com a realidade. A galera são repetidores, cara. O cara é tipo um dicionário. E é assim que a gente se forma. Você vai fazer uma prova, você decora um monte de coisa, você vomita lá, mas você não sabe nada. E ele dá uma palestra na universidade falando que não se ensina física no Brasil, cara. E na matemática é a mesma coisa. Estou citando o exemplo dele da física porque era o contexto, mas na matemática é a mesma coisa. Você decora um monte... disciplinas também. Para várias disciplinas também. Mas o fato é muito focado na repetição, cara, na memorização. Não é um processo formativo, ele é muito mais instrutivo nesse sentido. Então, acho que para mim o grande problema é esse que o Feynman indicou e percebeu lá no década de 50, 60, que é o mesmo problema, cara. É uma formação que você passa em um monte de prova, decorando um monte de coisa, mas, cara, você não sabe de nada no final das contas, né? Você só memorizou um monte de coisa mesmo e se tiver 6, 8, 7 perguntas um pouco diferentes, você não sabe responder mais nada. Você não tem conhecimento de fato, né? Pô, podemos fazer uma simulação aqui para os professores se inspirarem, cara? Eu vou ser o aluno aqui. Ah. Eu vou falar assim, professor Ghisoli, pra que serve o Teorema de Pitágoras? Aí, ó. Pô, podemos, cara, legal. Bicho, ó, o Teorema de Pitágoras, assim, os pitagóricos... os pitagóricos, eles tinham um lance, olha que legal. Eles acreditavam que tudo é número. Para eles, o número era o fundamento
do cosmos mesmo. Tudo você, em última instância, é como se fosse o átomo do universo. Você consegue explicar tudo utilizando o número. Utilizando a matemática, mas mais especificamente os números e tal. Só que esses números são os números naturais, números inteiros, números racionais, que é o quê? O 1, o 2, o 3, o menos 1, menos 2, um quarto, um quinto. Eles não acreditavam na existência dos números irracionais. Para quem não conhece, o que é o número irracional? O número racional é tipo pi. Cara, é um número, se for para pensar, ele é muito esquisito mesmo. E os caras tinham razão em não acreditar que um número desse existia. Por quê? O que é o pi? 3,14, 15, 9, 2, blá, 1, 7, 2, sei lá mais o quê. Cara, é um número que ele é infinito, ele nunca acaba. Ele não tem nenhum padrão de repetição. Então, se eu te pedisse para falar, o que é o pi? Você não sabe, ninguém sabe falar qual é o pi de fato. Porque ele não tem padrão de repetição e não acaba nunca. Aí você fala, cara, esse número não existe, como assim? Ninguém sabe dizer nem que número é esse. Se eu te perguntar assim, cara, quem que vem logo antes do pi? Eu não sei lá, porque eu não sei nem quem é o pi certinho. Quem que vem logo depois? Então é um número abstrato. Então eles acreditavam que esses números não existiam, era a viagem dos caras e tal. Cara, os números racionais não existem. Aí teve um cara chamado Hipaso de Metaponto, que ele era de uma cidade chamada Metaponto, ele era um pitagórico da escola de Pitágoras. Ele provou que os números irracionais existem, usando para isso o teorema de Pitágoras. Ou seja, pô, bicho, usou o feitiço contra o feiticeiro, né? Usou o teorema de Pitágoras, a ideia principal pitagórica, para provar esse negócio aí. O que esses caras fizeram com ele? Jogaram ele do navio e mataram o cara afogado, bicho. Por quê? Porque eles falaram, tá maluco? Bicho, não existe, esse cara é doido, jogou o cara do navio e matou ele afogado. Onde eu tô querendo chegar? A matemática, em alguns aspectos, ela é tão abstrata que os próprios matemáticos, se você for para pensar, achavam tão abstrato aquilo, os pitagóricos, que mandaram matar o cara, porque eles não acreditavam naquele número. Então, muitas vezes, o aluno ele vai achar, cara, que negócio abstrato e tal, não sei o quê. Cara, é abstrato mesmo. Os caras começavam a estudar matemática para poder se formar como filósofos. Eles queriam desenvolver capacidade de conhecimento abstrato. O teorema de Pitágoras pode parecer abstrato no primeiro momento. Do mesmo jeito que o número racional, ele talvez seja muito abstrato até mesmo para um matemático. Então tem um grau de abstração na matemática. Agora, o teorema de Pitágoras, cara, ele tem um negócio legal que é o seguinte. 2.300 anos se passaram. Um monte de coisa mudou. Teorias filosóficas, física, teoria social, política, impérios derrubaram, outros surgiram. E, cara, acho que tudo mudou. Agora, se você pegar o quadrado dos catetos e somar, cara, ele continua sendo igual o quadrado da hipotenusa. O que eu tô querendo te dizer? Que a matemática, cara, ela é o único ramo do conhecimento humano que é eterno. Tem um matemático que fala isso. Vocês já ouviram falar em Ésquilo? Ou não? Ésquilo? Não. E já ouviram falar em Arquimedes? Você tá me humilhando aqui, cara. Então isso prova meu ponto. Claro, Ésquilo foi um escritor grego, pai da tragédia. Arquimedes foi um matemático, físico. E esse matemático ele diz justamente que Ésquilo será esquecido, enquanto Arquimedes será lembrado, porque as línguas morrem, mas as verdades matemáticas são eternas. Para Platão, para os platônicos, cara, estudar matemática era acessar ideias eternas, cara, que nunca vão mudar. Isso aqui, cara, quem teve o prazer e quem quiser ter o prazer de estudar e entender como a matemática funciona, cara, você vai estar acessando um campo que é eterno. Tudo vai mudar, cara. Mas o teorema de Pitágoras diz que 10 mil anos, cara, ele vai continuar valendo. Porque a matemática, ela trabalha quase que numa dimensão diferente da realidade, cara. Em ideias que são imutáveis e eternas, né? É essa filosofia abstrata que a gente usa os números. Então, assim, eu poderia te falar algumas aplicações do teorema de Pitágoras. Mas eu acho que talvez o simples fato, cara, de você sacar que compreender aquilo é o único conhecimento de tudo que você estudou que vai ser eterno, que vai ser imutável, cara. Mesmo o Newton, que foi um cara muito foda, cara, veio o Einstein depois no século XX e criou uma nova teoria da gravitação que substitui a do Newton, porque percebeu que a do Newton não era mais adequada. E daqui 400 anos, sei lá, vai surgir um novo cara que vai criar uma teoria que vai substituir a do Einstein. E aí daqui 2.000 anos, cara, e por aí vai, mas quadrados catetos, se você somar, vai continuar sendo igual ao quadrado da hipotenusa, cara, porque ali tá numa dimensão diferente da realidade, na dimensão do eterno. Pelo menos é o que os platônicos acreditavam. E quando você entende a estrutura da matemática, você vê que ela tem uma lógica fechada e infalível em que isso aí acontece. É a única área do conhecimento humano em que isso acontece. Tem várias aplicações disso, cara. Pedreiros usam isso em obras, né? Quando um pedreiro vai ver, tá construindo um quarto, e ele quer ver se tá na esquadria, é muito doido. Sabe o que ele faz, cara? Vamos supor, tem uma quina aqui, né? Tem que estar num ângulo reto certinho, 90 graus. Ele pega uma trena, mede 30 centímetros aqui, mede 40 aqui e tem que fechar 50.
que é isso? Um triângulo 30, 40, 50 é um triângulo pitagórico que respeita o teorema de Pitágoras. E o peão não sabe disso, cara. Eu ando a conversar com um camarada meu, por que tem que fazer isso, velho? Por que sempre 30, 40 tem que fechar exatamente 50? Não pode ser 51? Cara, porque isso aí tá garantido por uma relação que é o teorema de Pitágoras, que só acontece quando tem exatamente 90 graus. Tá, cara, pode perguntar a qualquer um que constrói casa, cara. Até hoje a galera usa isso daí. Daqui 5 mil anos, cara, vai continuar usando. Por quê? Porque o quadrado dos catetos vai continuar sendo igual ao quadrado da hipotenusa, sacou? Isso não vai mudar. Enfim, falei pra caramba, não sei se eu te convenci a estudar o teorema de Pitágoras, não, mas tá aí, cara. Essas são as minhas razões de querer estudar. Eu só queria falar que eu fiquei até arrepiado, cara. Pô, cara. Pô, Tá aí. muito maneiro. Eu jurava que você ia fazer uma aplicação física, tipo, você falou no final, assim, esse negócio do pedreiro e tal. Bro, você foi muito longe, tá ligado? E aí você trouxe... Eu gostei muito desse ponto de, tipo assim, cara, na vida tudo vai mudar, você pode não ter certeza de nada do teorema de Pitágoras, irmão. Você pode ter certeza. Então... Cara, tudo vai mudar, cara. A filosofia substitui a política, sei lá, se daqui a uns anos vai ser democracia. Quem que vai ser a potência econômica dos Estados Unidos é a China, meu irmão. O teorema de Pitágoras vai ser uma das poucas coisas que vai estar ali, cara, cravado em pedra. Ô, Guizão, olha, mas eu queria que você racionalizasse ainda mais, assim, porque acaba que a fórmula de Bhaskara é sempre um exemplo que as pessoas questionam por que eu aprendo isso na escola. Mas ao aprender isso, por que um estudante deveria, de fato, aprender o teorema de Pitágoras na escola, assim? O que ele desenvolve, além disso? Por exemplo, vamos pegar a forma de Bhaskara, que eu acho que ela é até mais abstrata e talvez seja melhor. O de Pitágoras eu poderia te citar uma outra aplicação. Vamos pegar a forma de Bhaskara. Cara, vou ser sincero. Ninguém aqui vai usar nunca a forma de Bhaskara pra nada mesmo, sacou? Mas eu acho que... Eu não acredito no conhecimento que ele seja meramente utilitário. Eu vou estudar isso aqui porque eu preciso aplicar ali e tal. Cara, é igual mais ou menos a galera fazia na época de Platão. Por que eles estudavam matemática? Eles estudavam matemática porque eles entendiam que aquilo ia desenvolver a capacidade de abstração deles. Então é algo mais ou menos parecido com você treinar, cara. Então você vai lá, treina, você desenvolve... Cara, algum dia na sua vida você vai precisar fazer realmente aquele exercício, carregar aquele peso na vida real? Talvez não, bicho. Depende da vida que você vive. Não, um dia você vai precisar carregar tanto peso assim, igual você faz na academia. Não, mas é porque ali eu tô me desenvolvendo, cara. Aquilo ali é um exercício de treinamento pra eu fortalecer meu corpo. Joguei no músculo. Talvez até a minha mente. Exatamente. Não é que um dia, né? Pô, o cara trabalha no escritório. Pô, irmão, um dia você vai precisar mesmo carregar 200 quilos. Não, eu trabalho sentado. Não faz parte da vida do cara aquilo, mas aquilo tem um papel que é construir músculo, cara. Cuidar da saúde, são outras coisas indiretas, sacou? Eu acho que estudar a forma de Bhaskara é a mesma coisa. Como para os platônicos. Aquilo vai desenvolver sua capacidade de abstração. Se você só estuda como você estuda na escola, cara, é a maior perda de tempo. Como é que você estuda na escola? Você memoriza um negócio e fica resolvendo a equação do segundo grau o tempo inteiro. Cara, isso é inútil. Calculadora faz, IA faz, programa resolve. Você tá fazendo a parte mais idiota do processo, que é o que qualquer máquina faz melhor do que você, cara. Então você pega a manha e fica repetindo, fazendo a coisa mecânica. Resolve 20 problemas da equação de Bhaskara pela repetição e pelo cansaço. Você acaba introjetando aquilo ali. Cara, você gastou tempo na coisa mais idiota, que é a única em que uma máquina faz melhor do que você. Qual que é a parte, então, importante onde você deveria gastar o tempo na forma de Bhaskara? É entendendo de onde ela vem, como ela é construída, que papel que ela ocupa e serve. Porque esse é o conhecimento que te permite construir a máquina, cara. Aí sim você entendeu a parte importante. A parte importante não é a mecânica. Cara, a mecânica a máquina faz, bicho. O computador, o software faz. A parte importante é a parte intelectual. E aí se você... E ninguém trilha essa jornada, então vai ficar talvez abstrato essa conversa, porque todo mundo aqui só fez a parte braçal, mecânica. Mas a parte que deveria ser feita, que não se faz nas escolas, é a parte de construção da ideia. Cara, por que esse cara fez isso? Quando que ele fez isso? Como que foi feito? E como é... Por que essa forma funciona desse jeito, cara? Que papel que se ocupou no pensamento humano e como ela se estrutura? Agora o resto, a mecânica, cara, aí uma máquina pode fazer, você não precisa ficar repetindo, não. Essa é a parte inútil. Então eu acredito nisso, eu acredito que passar por esse caminho, mesmo que você nunca aplique a forma de Bhaskara na sua vida, esse caminho aqui, no final do processo, você sai um cara mais inteligente, com mais capacidade de abstração, sacou? Com mais capacidade de lógica, de construção de ideia. Aí você ganhou. Não porque um dia você vai aplicar a forma de Bhaskara, realmente não vai. Agora, se você pula isso, que é o que é feito na escola, e foca só na parte de aplicar a forma de Bhaskara, essa realmente você nunca vai precisar aplicar, essa uma máquina faz melhor do que você, cara, você perdeu tempo. Você estudou só a parte idiota do negócio. Você perdeu a parte mais bonita e a parte que te deixaria mais inteligente. Você fez a parte da máquina. Mas, cara, foi mal. Hoje em dia, tem um monte de máquina. Qualquer máquina é melhor do que você. Você quer brigar com a máquina, cara? Não dá, né? Você perdeu. Na época de IA, vai brigar com máquina? Tá maluco? Cara, você tem que fazer o desenvolvimento que treina e que te permite criar a máquina, né? Sim. Aí eu acredito nisso, cara. Assim, pra mim, são coisas que te deixam mais inteligente. Eu lembro que teve um dia, esse foi um grande marco na minha carreira, assim, como professor e tal. Tava dando aula, era uma aula de física, no caso, e tal, sobre lançamento de projéteis no campo gravitacional uniforme e tal.
tinha um monte de matemática no meio. Eu lembro de um aluno levantar a mão e falar, ô Guizoli, pô, bicho, terceiro ano do ensino médio e tal, eu quero fazer medicina e tal, negócio tão abstrato. Cara, por que eu tenho que estudar isso? Que era aquela pergunta, por que eu tenho que estudar isso e tal, né? Eu lembro que na época eu não tinha uma resposta boa pra dar pra ele. Eu olhei pra ele e falei, bicho, não sei. Porque realmente, esse cara nunca vai fazer essa conta na vida dele. Isso aqui não tem serventia, é só pra fazer uma prova e é aquilo. Eu não gosto dessa resposta, cara. Você tem que usar isso, vai cair no Enem. Pô, mas que idiota. Então muda o que cai no Enem, bicho. Se serve só pra isso. Aí depois de um tempo eu fui amadurecendo, eu falei, cara, tem valor ele estudar isso aqui, cara. Porque compreender isso aqui, ele nunca vai precisar fazer essa conta na vida dele. Mas se ele passa pelo processo, e esse é o processo pelo qual a gente sempre quer fazer os nossos alunos passarem no universo narrado. Se ele passa pelo processo de construção da ideia, cara, de entender como ela se desenvolve, como é que ela é estruturada, que é isso que eu falei, tipo do Feynman, colocar um bloco em cima do outro, cara, você melhorou sua capacidade de pensamento, cara. Você saiu mais inteligente. Você nunca vai precisar fazer aquela conta. Que é o que eu te falei dos caras utilizando o Euclides, que foi o grego lá que sistematizou como a matemática deve ser utilizada, para melhorar o discurso. O Abraham Lincoln usou isso daí. O Thomas Hobbes usou isso para criar o livro dele. O Spinoza usou isso para estruturar a filosofia dele. Então, ou seja, ele nunca fez, talvez, as contas que o cara faz no livro. Mas com base naquilo, bicho, você sai um pouco mais inteligente e você introjeta aquilo de modo que você consegue, talvez, utilizar numa área que não tinha nada a ver, bicho. Quando o cara escreveu aquele livro, ele estava falando de matemática. Mas o Abraham Lincoln foi, na verdade, entender como aquela lógica perfeita e infalível possibilitava ele montar discursos melhores. Então é isso, cara. O conhecimento, quando bem construído, eu entendo que ele é uma caixa de ferramentas, cara, que você vai levando com você. Quando é que você vai usar isso? Cara, sei lá, pode ser que tenha uma aplicação nada a ver, que eu não faço nem ideia. Então eu não quero limitar a coisa e dizer que a forma de vai servir para cara vai servir para tanta coisa. Porque você trilhando essa jornada, você sai mais inteligente, você tem mais ferramenta para você levar na sua vida. E aí, meu irmão, em que isso aí vai ser utilizado? Só você que sabe, mas que vai ser utilizado, eu sei que vai, porque é isso, cara. O Einstein tem essa frase, ele diz que uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. Então é isso, é se abrir a ideias novas, aumentar a sua massa cinzenta, aumentar a sua espessura intelectual. Cara, isso te faz um melhor pensador, melhor tomador de decisão. Quanto mais ferramentas você tiver na vida, mais interessante vai ser a sua caminhada, né? Então, Cara, você é um filósofo moderno, cara. tô longe. Cara, achei essa analogia genial, velho. A parada que você falou da musculação, assim, foi até a primeira coisa que você falou. É tipo, mano, é perfeito. É tipo assim, cara, se você ficar todo dia fazendo, sei lá, musculação com aquele pezinho de 1 quilo, tá ligado? Que, sei lá, é a conta de mais, por exemplo, você não vai crescer, tu não vai ficar estético, não vai ficar bonitão, não vai conseguir seduzir as charmosas, tá ligado? Agora, pô, é a mesma coisa na matemática, né, cara? Pra você tem que ser lá sempre o próximo nível pra você poder fazer o teu bodybuilding mental. E É você um ficar, bodybuilding mental, é isso, ficar cara. cada vez mais inteligente, conseguir resolver problemas cada vez mais complexos, que todos vão culminar no objetivo da maioria das pessoas, que é ganhar dinheiro, tá ligado? E pra fazer isso tem que ter raciocínio lógico. É isso. Eu acho que a matemática, cara, ela te ajuda muito a se tornar um melhor tomador de decisão. Quando você, não a matemática que a gente estuda, né? A matemática quando você entende a estrutura lógica dela, cara. Como é que você concatena uma ideia com a outra e tal. É uma estrutura de argumentação, cara. É muito rico isso. Isso te faz um melhor tomador de decisão. Você consegue interpretar melhor as coisas, argumentar melhor, estruturar ideias. Isso é riquíssimo, cara. Entender essa lógica da construção da fórmula de Bhaskara te dá essa ferramenta. Mas é o que eu disse, essa aí ninguém trilha. E a gente faz só a parte que é a mecânica, cara, que é a única que é dispensável, que uma máquina faz. Eu até entendo, cara, a repetição em alguma medida ela é importante sim pra você aprender e tal, mas o negócio é que a gente só faz a parte da repetição, cara. Sim. A gente pula a parte intelectual e, cara, vai lá, repete aí, velho. Aí você fica lá igual um maluco lá, resolvendo um monte de exercício igual e tal. Caramba, bicho. A máquina já faz isso, cara. E aí, esse é o tempo... Essa é a forma como a gente usa o tempo dos jovens na escola, pô, bicho. Aí agora talvez eu volto na pergunta, por que você não se sentia muito bem na escola? Cara, porque isso aí é a escola, né? Na maior parte das vezes, né? E isso aí eu não põe nem a culpa do professor. Mesmo eu não concordando com nada disso, em várias vezes eu tava meio dentro dessa lógica, cara. Enfim, o sistema tem um formato ali que é muito engessado, é muito difícil você conseguir trazer algo muito diferente disso, ainda que você queira. Eu sempre tive vontade, mas enfim, nem sempre é viável dentro daquele sistema ali, né? E vamos colocar agora, fazer uma pergunta tanto quanto difícil aí, talvez a gente pode colaborar na resposta aqui, que é tipo, cara, querendo ou não, pô, eu concordo 100% que você saber fazer ali a conta rápido, com velocidade, que é o que é testado na maioria das provas, é uma coisa que não tem muito valor, especialmente em tempos de inteligência artificial, assim como, sei lá, uma vez que você tem acesso à informação muito rápido, né? Então, sei lá, você saber que a planta é uma pteridófita, uma briófita, sei lá o quê, sei lá, você pode tirar uma foto, mandar pro GPT, ele vai te falar, não tem por que memorizar isso, talvez. Mas, cara, a prova hoje ela é feita para medir isso, né? Porque, sei lá, acho que antigamente era para você ser útil na sociedade, como você não tinha muito acesso à informação, era sobre você virar uma enciclopédia ambulante que sabe fazer conta, sei lá, mas acho que o mundo mudou e tal. E como que você acha que deveria mudar os métodos de avaliação, assim, para ver se realmente uma educação está sendo bem feita? Bicho, tem algumas camadas que dá pra gente discutir disso aí. A primeira é a seguinte.
Eu lembro de discutir isso com o meu orientador de mestrado na época, o Nelson. Foi um estudo, que agora eu não vou me lembrar a referência, mas o estudo era mais ou menos o seguinte, que a gente tinha muitas conversas também sobre qual que era o sentido de fazer provas, se isso era eficiente ou não e tal. E a gente concordava que não era muito eficiente, não. Mas tinha um estudo lá que a gente tava discutindo um dia, que falava essencialmente o seguinte, cara, qualquer que seja o método que você crie para avaliar, sempre vai ter algum tipo de falha, etc e tal, mas o cara que realmente sabe, que aprendeu, ele se vira e ele manda bem. Então você fala, cara, vamos mudar o médio de avaliação, não é mais a prova, agora é o exame oral, agora não sei o quê. O cara que tem a manha, ele vai se dar bem qualquer um. E esse sempre foi o nosso foco, cara, fazer o cara ter a manha. Você é bom, você sabe mesmo. Meu irmão, pega os alunos nossos, os caras que estudam mesmo. Meu irmão, faz o exame que você quiser, do jeito que você quiser, véio, os caras vão se dar bem. Já os caras que estão usando só pra fazer o Enem, pra ser marcador de X no lugar certo, aí já não vão se dar bem, porque eles treinaram só pra ser marcador de X no lugar certo. Então tem esse lance que é, onde que eu tô querendo chegar? Mesmo que o sistema não mude, porque isso é muito mais difícil. Eu quero falar da mudança do indivíduo, que eu tenho que mudar o sistema. Cara, meu irmão, mas quem tá lá hoje, velho, não vai mudar nada. Esse cara, ele pode se mudar. Porque eu acho que se você muda a sua postura e passa a estudar focado no estudo como um fim em si mesmo e não um meio para um fim, ou seja, o seu foco é o desenvolvimento, é o bodybuilding mental, o seu foco é realmente o crescimento. Cara, se você fizer isso, você vai trilhar uma jornada muito foda e lá no Enem, o exame, como é que seja esse negócio, você vai mandar bem. Sacou? Eu acredito nisso. E não só acredito como, cara, tem milhares de casos para testar isso daí, que são de alunos nossos, né? Então tem esse primeiro lance, que é, cara, ainda que não mude nada, eu gosto muito dos estoicos nesse sentido. Cara, meu irmão, foca no que você consegue mudar. Eu não consigo mudar como é que é o exame, como é que é o ensino no Brasil, como é que as escolas fazem, como é que é a política X, cara, mas eu consigo mudar alguma coisa em mim mesmo, eu consigo mudar minha postura. Eu consigo, então, olhar para a forma de básica e, uma vez só fazer a coisa mecânica, me desafiar a compreender a parte mais cognitiva. Isso eu consigo fazer, consigo. Cara, se fizer isso bem em tudo, você vai mandar muito bem, porque esse é o nosso treinamento, essa é a nossa metodologia lá. Quando o estudante vai aprender matemática e física, esse é o caminho que a gente coloca para ele trilhar. E, cara, todos eles, assim, vai. Quando você fala de física e matemática, o índice médio de A6 da galera, eu lembro que tem um dado que eu mostro muito pessoal, uns 3 anos atrás, sei lá, na prova de física, a galera acertava em média 26%. Na média. Pô, na média. Então tem uns caras que vão muito pior do que isso daí, né? Cara, os nossos alunos acertam 90%. 100% às vezes, vários gabaritam. Qual que é o ponto? O treinamento do cara não foi fazer prova, não, bicho. Ele fez esse treinamento. Então, o primeiro ponto principal, acho que talvez para dar essa esperança para quem está nos escutando, é, meu irmão, se você mudar a si mesmo, eu acho que, independente de como é que é o processo, você consegue ter sucesso. Agora, sobre o processo como um todo, cara, um negócio mais macro, eu acho que a gente tinha que mudar radicalmente a forma como o processo seletivo acontece. Né? Esse processo seletivo nosso é muito ruim, bicho. Aí eu concordo que, de modo geral, o processo seletivo ser assim, ele molda todo o sistema de ensino para empurrar a galera para isso. Sim. Se, cara, o objetivo eu quero passar na universidade. Então, meu irmão, o ensino médio virou uma grande formação de marcadores de X no lugar certo. Você tem que fazer lá, marcar o X e tal, ser aprovado. Essa é a métrica que mede o quão boa uma escola é e tal. Então você acaba... É muito ruim, né, cara? É um desincentivo, é uma mal educação para que todo o processo educacional funcione totalmente orientado para ser instrutivo, para preparar alguém para fazer uma prova. Então esse é um processo muito ruim. Eu lembro que eu tive um aluno, foi até recente, trabalhou com a gente, pô, Luizão, grande subtenente aí, o cara foi nosso aluno, foi aprovado no IME, que é um Instituto Militar de Engenharia, um instituto muito bom, trabalha com a gente lá também na Universidade e tal, e aí, recentemente ele foi aprovado na França, na École Polytechnique. Brabo. Pra quem não conhece, uma universidade da França muito renomada, pô, Laplace estudou lá, Lagrange, vários grandes matemáticos, filósofos e tal, aí ele foi aprovado lá. Olha como é que é o processo seletivo lá, bicho, que doido. Tem algumas coisas, carta de recomendação, uma entrevista e tal, então já tem outras camadas, mas vamos falar só da parte do exame intelectual. O exame intelectual é o seguinte, bicho. Ele vai um dia lá e tem um cara lá, matemático, físico, então um professor da universidade, que faz perguntas pra ele, é oral. Faz uma pergunta no bicho, resolve esse problema aí, bum. E olha que doido, tive um outro aluno que passou por um processo desse, Daniel Vaz também, fez esse processo em Columbia, numa universidade norte-americana. Ele me falou um negócio muito doido. Cara, ele falou assim, olha, o professor me passou um problema, só problema difícil, que eu resolvi na hora, bicho. Porque você tinha passado pra gente aqui na sala, um problema muito complexo e tal. Eu resolvi rapidão e tal. No que eu terminei de resolver, ele só falou assim, tá, desconsidera esse problema aí, vou te passar um novo. Cara, por quê? Porque você resolveu isso aí muito rápido, você já deve ter visto. Eu não quero que você resolva, eu não quero te ver resolvendo o problema que você sabe. Eu quero te ver pensando em cima de algo que você nunca viu. Pô, bicho, é outro rolê. Então, e não tem nem resposta certa, errada, não quer nem... Cara, eu quero ver você pensando aqui diante de um problema novo. Aqui você resolveu rapidão, já chegou na resposta e tal, você já deve ter feito alguma coisa parecida com isso em algum momento. Ô, cara, só descartei. Cara, o que o nosso processo faz? Isso que ele só descartou é o que o nosso processo faz. Eu quero ver o quanto você é bom de memorizar. Você decorou esse probleminha aqui, cara, você fez 300 simulados, você sabe como é... Cara, o que a gente valoriza é o que é a parte idiota do processo, né? É a parte mecânica de memorização. É algo que o cara descartou. Um problema altamente complexo,
que o menino resolveu, não, cara, isso aí você fez muito rápido, não quero saber, não. Eu quero te ver pensando. Te dá um outro problema, pum, e um problema que ele não sabia. Ah, eu acho que eu faria assim e tal. E nem chegou na resposta final, depois foi aprovado, porque no fundo o objetivo não era nem marcar o X no lugar certo, cara. Chega na resposta final. Eu quero ver sua capacidade de argumentação, de construção de ideia, o que você tem de repertório, de ferramenta e como é que você pensa. Legal. É isso que a gente valoriza. Cara, como é que você compara uma seleção dessa com o que a gente faz aqui? É esse tipo de educação que eu acredito, porque ainda, assim, acho que o que vocês fazem no Universo Narrado já é muito melhor, claro, do que o modelo tradicional de ensino faz, mas ainda a prova do Enem, quando a gente pauta isso como tipo, o objetivo, está muito focado ainda no aluno em compreender alguma coisa e aplicar na prova, em marcar o X. Agora, quando a gente pensa em retenção de aprendizado, o que eu acredito muito é que o estudante precisa criar e até mesmo compartilhar alguma coisa para que ele aprenda mais. Porque nesse exemplo que você deu, o cara, quando ele tem um problema novo, ele consegue, a partir do repertório que ele tem, desenvolver alguma coisa, é isso que realmente conta. É isso que vale para a formação dele como ser humano mesmo, Sim. né? E eu acho que, enquanto a gente não tiver um sistema que avalia as habilidades ali mais superiores da taxonomia de Bloom, que é criar e compartilhar alguma coisa, eu acredito que a gente vai ser pouco incentivado a ter uma retenção de aprendizado maior. O que você acha disso? Assim? Até que ponto faz sentido? E eu até queria combinar nessa pergunta, assim, que é quando que você é um cara que estuda muito por um fim, como si mesmo, né? Não por fazer uma prova e tal. Quando que você acredita que você entendeu? Tipo, que você chegou num ponto onde você realmente compreendeu um novo assunto e tal. Você fala de assuntos novos que eu estudo? É. Tá. Cara, deixa eu pensar um pouquinho, conectando com a sua pergunta. Cara, eu realmente acredito, assim, é o que a gente tenta fazer, a gente vai um pouco à margem, né, fora do ensino tradicional. Eu acredito que o grande lance do conhecimento, cara, da educação, é realmente, como eu comecei falando, até usando o nome do universo narrado, é formar o estudante para que ele compreenda e tenha autonomia nas diferentes narrativas que ele pode usar para ler o universo, a realidade dele, saca? E ter autonomia, cara, é ser alfabetizado mesmo, igual que no português, a gente você sabe falar um monte de coisa e tal, mas na matemática a gente é analfabeto, em várias outras coisas também, é você ter autonomia, cara, em utilizar aquela linguagem para ler um gráfico, ler uma coisa, compreender uma ideia, contra-argumentar alguma coisa. Então, mas é realmente muito difícil quando o sistema inteiro empurra o cara para a parte utilitária. Que, cara, o Enem, a prova e tal, a ansiedade, cara, e aí, bicho? É realmente muito, como eu disse, assim, como eu acho muito mais difícil mudar isso, a gente escolhe uma outra via que é, através do que a gente faz, tentar impactar e ter esse tipo de conversa com o aluno, a gente sempre tem esse tipo de conversa nas redes sociais, do que a gente faz e tal, para que talvez a gente consiga desenvolver um pouco essa maturidade no aluno em fazer ele perceber que estudar só para passar na prova pode ser uma grande perda de tempo. Que existe esse caminho aqui em que ele está se formando e em que ele vai passar na prova com uma consequência. É isso que a gente acredita de educação. Só que a gente está totalmente contra a correnteza, né? A gente tá totalmente, cara, todo mundo tá empurrando pra lá e nós estamos indo quando vamos pra cá, bicho e tal. É um trabalho meio complexo, mas é o trabalho que a gente acredita mesmo, sabe? Sobre o que você perguntou aí, quando que eu sei que eu compreendi alguma coisa, bicho, um negócio que eu uso bem, eu aprendi isso com o Feynman, né? É o seguinte, cara, se você não consegue explicar pra qualquer pessoa, em termos muito simples, aquilo ali, então é porque você não entendeu direito. Eu acho que eu levei esse negócio tão a sério que eu me tornei professor. Quando eu comecei a estudar, igual eu falei, eu fui pra engenharia, eu nem pensava em dar aula e tal. Mas eu ia tão a fundo nas coisas, eu queria entender tanto que eu ficava explicando, mas explicava pra mim mesmo, explicava no YouTube lá, colocava e tal, porque eu queria certificar que eu entendi. E quando você entendeu mesmo, cara, você consegue esmiuçar aqui, ó, começar aqui dos números 1 mais 1 e chegar no cálculo integral diferencial, costurando toda a ideia. É um domínio muito grande, cara, de como é que você põe um bloco em cima do outro e esmiuça pra alguém. Então eu acho que eu sempre tenho essa impressão. Quando eu realmente consigo explicar isso muito bem para qualquer um entender, aí eu cheguei num ponto de domínio muito grande. E isso é muito difícil, cara. Você tem um domínio muito grande, às vezes, de ideias complexas e conseguir voltar em algo que é muito simples, bicho, tem que ter um domínio muito grande para que isso aconteça. Normalmente essa é a métrica que eu uso aí para saber se eu aprendi ou não alguma coisa. E até em neurociência, tem vários autores que eles trazem esse ponto que é assim, a maioria dos alunos quando vai estudar tem a tendência a só, tipo, pô, assistir uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra e tal, nunca muito explorar o próprio pensamento, mas o que você deveria fazer, pô, se você assistir uma aula, você tenta explicar, e aí conforme você está explicando, você vai percebendo que você tem vários, né, lacunas na tua explicação. Sim. E aí você usa a aula não como um negócio para você assistir e se sentir que você está progredindo, mas como um mecanismo para preencher essas lacunas, né? Exato, exatamente, cara. Um exercício que eu sempre falo para os alunos fazerem é o seguinte, bicho, você está estudando um módulo ali e tal, por exemplo, nosso curso mesmo, e você foi apresentado uma equação nova, sei lá, vamos pegar aqui, sei lá, uma equação lá, forma de Bhaskara, por exemplo, que seja. Cara, passou uma semana, 10 dias que você estudou esse negócio,
tenta pegar e construir do zero a forma de massa num papel. Depois você joga fora. O objetivo ali, o ato de registrar num papel é só uma etapa importante para você registrar na mente. Porque se aí daí 7, 10, 12 dias você não consegue construir do zero aquela ideia, você não aprendeu direito, cara. Aí se você não conseguiu, aí você volta na aula e vê, ou seja, preenche as lacunas. Peraí, tem um passo aqui que eu não entendi e tal. Porque se você começar a fazer isso por tempo suficiente, chega uma hora que você consegue construir todas as ideias, cara. Sacou? Você leva isso aí a sério, pô, bicho, peraí, não consegui, tem um buraco aqui. Aí volta na aula, tá, era aqui. Aí 10 dias tenta fazer de novo, consigo. Cara, chega uma hora que todas as ideias você constrói do zero, se você quiser. Ou seja, o ato de registrar no papel é um passo intermediário pra você registrar aqui, sacou? Eu fazia isso muito, cara, na minha graduação. Eu lembro que eu fiz o mestrado lá, eu tinha um caderno só. Por quê? O que eu fazia muito? Tinha uma equação complexa, eu deduzia, demonstrava ela do zero, amassava o papel e jogava no lixo. Sim. Por quê? Porque eu falei, cara, eu não quero ter o papel registrado. Eu acesso isso aí num livro, isso é informação disponível. Porque o ato de construir do zero, eu quero ver se eu tenho um domínio de toda a estrutura lógica para construir aquela ideia. Se depois eu construir, eu jogo fora. Aí eu fazia isso de novo. Aí daí 10 dias. Cara, de vez em quando eu tô à toa. Hoje é mais difícil que a gente tá fazendo um monte de coisa, mas quando eu tô à toa em casa, às vezes eu pego um domingo e tal, eu tenho um quadro de giz lá, eu falo, velho, será que eu consigo construir do zero uma equação X ou uma equação mais complexa? A equação de campo de Einstein. A diversão. Que eu estudei no meu mestrado. Será que eu consigo? Cara, é diversão, cara. Eu pego lá, encho um quadro de conta. Não, como é que eu passo? Aí você pega daqui e tal. Aí, cara, enche um quadro com um monte de conta, um monte de número. Caramba, eu construí do zero. Isso aí pra mim é o domínio da coisa, cara. Quando você, do zero, consegue construir toda a estrutura e tal, porque você sabe todo o caminho lógico que desencadeia aquela ideia ali. Então, aí, o domínio pra mim vem daí. Cara, esse livro aqui, eu imagino que você deve ter passado muito por isso, né? Quando você tava escrevendo o livro e tal. Sim, com certeza, cara. Assim, tem algumas ideias que são muito claras pra mim. Um teorema ou outro, eu falei, pô, bicho, peraí, isso aqui não tá legal de apresentar, deixa eu ver. Aí eu ia estudava mais, achava um outro caminho pra demonstrar, diferente do que tem nos livros tradicionais, uma outra forma de explicar. Então, foi muito legal, cara. Quando você ensina, você aprende duas vezes, assim. Pra mim foi uma grande aula escrever esse livro. Várias coisas eu voltei lá e eu aprendi melhor, eu cavuquei melhor e saquei algumas camadas que eu não tinha sacado pra conseguir colocar aí no livro e tal. Então, sempre quando você tá ensinando, você tá aprendendo duas vezes, cara. Então, hoje tu é mais mestre em cálculo ainda do que tu era antes desse livro. Exatamente, com certeza. E, cara, esse livro cobre até onde no cálculo? Cálculo 1, 2, É cálculo 3, 1, 4? ele é limite de derivadas integrais em uma variável real. Tipo, esse negócio de cálculo 1 e 2 depende de onde você estuda, né? É. Em algumas faculdades vai ser conteúdo de cálculo 1 e 2, em algumas cálculo 1 e tal. Depende de onde a galera estuda. Entendi. E, cara, vocês no universo narrado, assim, como que é o produto em si, né? Vocês entregam as aulas, imagina. Você falou que tem várias trilhas diferentes e tal, para diferentes vestibulares. O que mais que chega? Cara, lá hoje o que a gente tem? A gente tem uma plataforma própria, então a gente tem um time de tecnologia que a gente tá com a gente há uns 2 anos e meio e tal. Então, dentro da plataforma, a gente personaliza as trilhas de estudo pro aluno. Então, se ele quer Enem, medicina, vestibulares militares, tem vários níveis, né? Tem SpaceX, AFA, ITA. Então, a gente tem toda a trilha dele totalmente personalizada de acordo com a demanda dele. Então, as aulas, os materiais que aparecem para eles já são personalizados de acordo com essa trilha. A gente tem uma ferramenta também que a gente chama de GPE, fica integrada na nossa plataforma. GPE? Significa Guia Personalizado de Estudos. Que é assim, o aluno acabou de entrar lá. Ele marca o perfil dele e tal, que personaliza a plataforma para ele. E aí ele marca, a plataforma também, ela cria para ele todo um plano de estudos de acordo com a disponibilidade dele. Então ele fala, cara, eu quero estudar segunda, quarta e sexta, tenho 2 horas por dia, tenho um calendáriozinho, eu quero começar hoje aqui, sei lá, dia 15 de março e terminar dia 5 de outubro. Eu quero esses módulos completos na telemedicina, beleza, quero pôr simulados, ele escolhe tudo, pum, aí a gente cria um plano individual para ele, é um sistema nosso, que fala para ele cada aula, cada exercício que ele tem que fazer dentro dos dias que ele escolheu, na segunda, quarta e sexta, Ajudar ele 2 a horas organizar. por dia. Já organiza o estudo dele completo, quais dias que ele vai ter que fazer um simulado e tal. Então, assim, a gente já pega e mastiga tudo para ele ter um plano e saber exatamente o que ele vai fazer. Aí esse plano já vai na ordem mais legal para ele estudar, que é a ordem mais didática, e sempre dentro da carga horária dele. Então a gente tem uma plataforma bem legal de estudos ali, cara, que tem muita inteligência de personalizar o estudo do aluno, individualizar o estudo dele. A gente tem dados lá que depois que a gente lançou isso, os alunos, eles ficam mais tempo ali, estudam por mais tempo, porque como ele tem um plano, ele não deixa a peteca cair tanto, né? Ele sabe que ele tem que fazer certinho cada dia e tal. Então a gente tem uma inteligência legal de
de individualizar os estudos do aluno. A gente tem também agora uma inteligência legal de questões, né? Então a gente está indo para um campo em que o aluno consegue fazer os exercícios na própria plataforma. Então, o que ele erra, o que ele acerta, a gente registra, a gente cria listas personalizadas de estudo para ele, de acordo com os erros, as dificuldades que ele está tendo, para ele desenvolvendo e tal. De acordo também com o que é mais relevante para a prova dele, porque no fundo a maioria dos estudantes entram focados em alguma prova, por mais que a gente vende um caminho diferente ali, mas a gente entende que esse é o objetivo dele, então a gente coloca isso ali na trilha também. Então, a gente tem essa inteligência, tanto de personalizar estudo, quanto de personalizar exercício, entender onde o aluno tem mais dificuldade e entregar isso para ele. Além disso, tem todas as aulas que é nessa pegada aqui que, sei lá, de acordo com essa filosofia de ensino, posso dizer assim, né, que a gente trocou ideia. E tem um time muito bom, cara, esse é um diferencial muito grande da plataforma nossa, é um time de monitoria. Porque é muito comum você comprar um curso online e ficar meio solto, meio jogado, né? A gente sabe que matemática e física é algo que a galera tem dificuldade. Então a gente tem um time pedagógico, assim, muito bom, cara. De segunda a sexta tá lá pra tirar dúvida da galera. A galera é muito qualificada. Boa parte dessa galera são ex-alunos nossos, a gente tá no ITA, no IME, que foi aprovado. Mas, assim, uma galera muito boa de serviço mesmo. Fica quase que o dia inteiro ali pra dar um apoio pro aluno, porque a gente sabe que o aluno vai ter dificuldade na jornada. Tem aluno que tem muita dificuldade em matemática. E mesmo só com a aula, com plataforma, com inteligência, com um monte de coisa, talvez isso não seja suficiente para ele. E aí a gente tem esse time pedagógico inteiro para dar esse suporte. Aí agora a gente está indo para esse caminho que a gente montou a editora, de também produzir materiais didáticos, né, associados aos cursos nossos. O primeiro foi de cálculo, tem um curso também que chama Lições de Cálculo, associado a esse livro aí. E agora a gente está indo para essa parte de desenvolver um pouco de material didático e tal, né? Pra vender pras escolas, assim? Cara, primeiro vamos ver. Talvez possa ser um caminho legal também e tal. Por enquanto a gente quer desenvolver pensando mais no nosso público. A gente sempre trabalhou, sempre vendendo diretamente para o aluno. Esse é um lance que é legal, que a gente quer tentar explorar daqui a pouco. Vocês devem ter mais a mãe do que eu nisso aí, depois vocês podem dar umas sugestões. A gente quer tentar entrar um pouco nas escolas, acho que pode ser um negócio legal. A gente sabe que a gente tem produto bom, a gente tem material bom. Mas por enquanto é mais para atender o nosso aluno mesmo. Sempre foi a veia que a gente trabalhou, né? É o que a gente sabe fazer. Vender direto para o aluno, para a audiência que a gente tem. Mas eventualmente, no futuro, o plano pode ser esse daí também. Cara, e quando você vê assim esse negócio de estudo passivo versus estudo ativo, assim, você recomenda que o aluno, sei lá, passe a maior parte do tempo assistindo as aulas, fazendo as questões, aulas mais curtas, aulas mais longas, como que você enxerga? Cara, eu acho que assim, o mais importante para mim é o foco do aluno estar no aprendizado. Ele não, o mais comum que rola é o estudante terminar de dar um assunto, fala, pô, terminei, vou pro próximo. Aí é tipo um checklist, né? Terminei um assunto. Cara, não, cara, isso aí é irrelevante. O importante é você compreendeu, você aprendeu. Para mim, o mais importante desse lance do estudo ativo é uma postura, e aí é difícil, porque nem todo aluno tem essa maturidade. Mas ele tem a maturidade de falar, cara, eu só vou avançar pro próximo assunto quando eu tiver a mãe nisso aqui. Será que você aprendeu mesmo, cara? Ou você só memorizou ali, acertou uns exercícios porque estava fresco na memória? Cara, daqui 30 dias você consegue fazer de novo? Você consegue construir as ideias, concatenar elas, sacou? Porque é muito fácil você se iludir, bicho. Ilusão Você de chegou... competência, né? Pá, cara, vi uma aulinha aqui, vi ele fazendo exercício, pega a anistia, nossa, aí fazia, acertei tantos. Pô, foi bom, acertei 90%. Mas você aprendeu mesmo esse negócio aí, bicho? Porque é diferente, cara. Daqui 30 dias, você fizer a mesma lista de exercícios, você consegue acertar o mesmo tanto. Você consegue construir as equações, as ideias, os conceitos, conectar eles, explicar pra alguém. Então, sempre essa postura, cara. É isso que você falou mesmo. Cara, você tem que estar assistindo a aula, buscando preencher essas lacunas, esses buracos. Então, você tem que ter o compromisso de identificar eles. Terminou um assunto, daí 10 dias, para e reflete um pouco. Cara, aquelas equações, aquelas ideias, aqueles exercícios, eu sei fazer ainda? Ou não, eu só me iludi ali. Aí, essa postura ativa, pra mim, ela é a mais importante, cara. Que aí o seu estudo inteiro, você vai enxergar ele como um preenchimento de lacunas. Só que você tem que ter a maturidade para estar o tempo inteiro procurando essas lacunas, né? E identificando elas, enxergando elas, né? E ser intelectualmente honesto consigo mesmo, né? Sim. Porque acho que tem muita gente que tem essa obsessão por, tipo, pô, preciso cobrir todo o conteúdo, preciso cobrir todo o conteúdo e tal. Mas, sabe, até o Enem mesmo é uma prova que nem incentiva você a cobrir todo o conteúdo, né? Sim. Mas sobre não errar a questão da TRI lá, que todo mundo acerta e tudo mais. Cara, eu acho que tem muitos alunos, assim, que o desespero deles é o branco na prova, né? Chegar na prova e, sei lá, esquecer e não saber fazer e tal, tudo mais. O que você indica para os alunos que têm esse problema? Bicho, eu acho que, bom, pode ter um problema de uma ordem mais psicológica, né, talvez de muita ansiedade, muito nervosismo, que aí foge bastante aí da minha zona de domínio para falar qualquer coisa. O ideal seria procurar uma ajuda profissional mesmo. Mas eu acho que em várias medidas ali, em vários casos, né, provavelmente esse branco é justamente uma falta de domínio, cara. Porque é o que eu falei, cara, se você sabe construir do zero, do 1 mais 1 até o cálculo integral diferencial, você sabe construir todas as ideias, cara,
não vai dar branco, porque você... Ah, eu esqueci uma equação. Isso aí rola muito. Tem muitos alunos que falam isso com a gente. Cara, na hora lá eu esqueci a forma, mas eu consegui construir ela do zero. Então, ou seja, como é que dá um branco, cara? Você tem ferramenta, sacou? Você tá nervoso, cara, como é que era a equação? Você sabe construir ela do zero? Então pronto, cara. É o anti-branco, sacou? Você tem a ferramenta que, se você esquecer, cara, se você sabe construir a ideia do zero, pronto, você não vai ser prejudicado por conta disso. Então, volta no que a gente falou, cara. Um estudo focado no aprendizado, no domínio, no entendimento, ele é o anti-branco. Mas você tá muito nervoso, você esqueceu de alguma coisa? Bom, peraí, não preciso nem lembrar, eu sei construir a ideia inteira do zero, pronto. Você foi lá e ainda conseguiu acertar. Então, isso pra mim é a principal ferramenta. Ô, Ghisoli, o que normalmente você escuta de um estudante que entrou no universo narrado e tinha um percentual baixo de acertos no começo, e depois ele faz a prova, manda bem? O que acontece com ele no processo? Ele começa a compreender alguns conceitos que ele não sabia, ele começa a se apaixonar ali realmente pelo conteúdo. O que realmente acontece com o estudante na cabeça dele que você acha que ele é o principal? Bicho, eu acredito, mas de novo, se tiver aluno nosso escutando aí, eu vou convidar vocês de novo para compartilhar a história e falarem, né? Vocês têm mais lugar de fala do que eu e provavelmente mais competência para falar sobre a experiência deles do que eu. Mas eu acredito que o principal é o fato de, primeiro, eu acho que ele passa a gostar de estudar. Então, cara, tudo fica mais fácil quando você gosta de fazer. Pô, você vai na academia, tem gente que vai por obrigação no saco, cara, você vai, mas é difícil, muito mais difícil quando você não curte. Quando você passa a curtir, cara, fica 5 vezes mais Tem uma fácil. frase que eu vi essa semana que é: nada é interessante se você não está interessado. Então, o cara não Exato, tá é interessado, isso. né, cara? Então, é esse lance que eu falei do nosso método, cara, a gente tem um esforço genuíno em, primeiro, convidar e desfascinar a pessoa por aquele objeto de estudo. Cara, acho que isso aí já deixa 5 vezes mais fácil o processo. E a academia, sei que pratica muito exercício físico, é um ótimo exemplo, você sabe disso, cara. No início, quando você não gosta, cara, é difícil demais, cara. Você tem que ter 10 vezes mais disciplina, mais compromisso. Quando você gosta, cara, aí é o contrário, você vai no automático, você não precisa fazer tanto esforço pra ir e tal. Então, tem esse lance. E o segundo é como a gente constrói as ideias, cara. Sempre o foco tá, assim, não tem uma aula que a gente fala, galera, memoriza isso aqui, você faz assim no exercício e pronto, vambora. Cara, isso não existe lá. Sacou? Sempre é como é que você constrói a ideia, como é que você pensa, de onde que vem isso e como que você usa no exercício. Galera, vamos resolver esse exercício agora com a forma, é assim. Sem a forma, construindo do zero, é assim. De um outro jeito, só pensando, é assim. Então, o tempo inteiro a gente está querendo munir o nosso estudante de ferramentas para ele poder pensar por conta própria. Depois de 3, 4 meses com a gente, bicho, o que é mais comum é o cara falar, cara, eu tô dominando esse negócio aqui, tá de boa, eu nem preciso decorar a forma, eu tô resolvendo. Então, acho que ele rompe uma barreira de confiança ali, que ela só é alcançada quando você deixa de estudar só para memorizar e focar em acertar as questões e passa a fazer esse estudo focado no aprendizado. Eu acredito que a principal transformação que tem é essa, cara, bicho, tá tudo fluindo muito mais rápido, cara. Eu tenho várias ferramentas para conseguir fazer a coisa. E aí, cara, a velocidade com que você deslancha é muito alta. Então, mas o aluno ali tem algum desafio no sentido de ele achar que ele não está perdendo tempo? Porque ele tá assim, ele fica muito focado ali no, cara, eu só quero tirar nota, cara, eu não quero ficar Entendi. ouvindo da filosofia, dessa história, tô perdendo aqui meu tempo. Tem Aham. aluno ali com esse perfil e como você consegue quebrar essa objeção também? Cara, eu não faço muita questão de quebrar essa objeção. Sendo bem sincero, assim, teve uma aula, foi até engraçado, assim, mandaram no grupo da empresa lá, no grupo do time do Universo Narrado. Era um menino, uma moça do suporte lá, recebeu, não sei se foi no e-mail, no WhatsApp, mas um recado de um aluno, tipo, reclamando, assim, né, e tal, né, sobre uma aula que ele falou assim, pô, bicho, essa aula aqui, achei que ela foi muito demorada, o professor gastou uns 20 minutos ali pra chegar no negócio, dava pra estar só falando um negócio mais simples, só pra a gente decorar e tal, e pular esse negócio todo e tal. Eu falei assim com ela, falei, ô, fala com ele que a gente devolve o dinheiro dele, já tinha passado o prazo de garantia, eu devolvo do meu bolso, que, cara, o curso inteiro é assim. Se ele não quiser, aqui é assim. Então eu não faço questão de quebrar essa objeção. Ah, cara, eu quero usar de um jeito mais fácil, não, beleza, cara, então vai, assim. Não vai ser com a gente, Sim. que fique claro. E, bicho, eu acho que quem topa a jornada, ninguém se arrepende. Isso eu nunca conheci ninguém que se arrependeu, muito pelo contrário. Cara, os resultados no final da frente são muito, muito mais expressivos, tanto os resultados pragmáticos de nota, cara, os nossos alunos têm um desempenho muito acima da média em física e matemática. Quanto, acho que um resultado, pra mim, o que a gente sempre focou, de transformação, bicho. Cara, ele entra na faculdade com outra cabeça, cara. A forma dele de estudar, de ver o conhecimento, cara, é outra. Ele se torna leitor. Cara, aquilo ali, a nossa intenção é que ele carregue por mais décadas pra vida fora dele, porque ele realmente mudou a relação dele com o conhecimento. Essa é a nossa jornada. Ela é uma jornada um pouquinho... Ela exige mais compromisso, sacou? Mas, bicho, no final do dia, quando você quer fazer coisa relevante e coisa grande, não é pelo caminho mais fácil. Então, a gente não vende o caminho mais curto, o caminho mais fácil, apesar de que depois que você destrava nisso aí, cara, você começa a aprender com muito mais velocidade.
Não, é legal você Muito falar mais isso. velocidade. Mas, assim, o meu compromisso, cara, você quer o caminho mais curto? Cara, esse não é o nosso. Esse aí tem um monte de gente que vende. Aí, na verdade, o que mais tem é isso, o nosso caminho é outro. Esse aqui é o nosso. Você quer? Bicho, se você quiser, eu te garanto que você vai sair daqui muito mais inteligente, com mais capacidade de pensamento. Você vai amassar nessas provas com um nível de facilidade, mas é um caminho diferente, bicho. É. Ah, não topo? Não, então beleza, cara. Essa objeção eu não faço questão de quebrar, porque a gente é bem sincero e transparente no que a gente acredita e no que a gente quer fazer. E até então, é assim que a gente vem fazendo. E os resultados estão aí, bicho. Mas, pra quem não topar essa jornada, aí realmente não. Não, é legal você falar essa parte de não querer quebrar a objeção, porque hoje a Tangram, né, a empresa que eu sou fundador, eu... hoje é uma solução de educação financeira, mas a gente começou com aulas de matemática, aulas online, gamificadas. No começo da aula, o que eu tinha percebido, depois de anos trabalhar com gamificação, percebi que fazia muito sentido criar alguns joguinhos no começo da aula para tirar o medo do aluno errar. Então, ele fazia alguns joguinhos, um terço ou um quarto, qual que é maior? E ele errava, porque era muito rápido ali, parecia um jogo. E aí, a gente recebeu alguns comentários de algumas mães no começo, falando, não, a gente queria usar esses 5, 10 minutos aqui para ensinar matéria, porque meio que tá perdendo tempo aqui no começo da sala, a aula só dura 1 hora, então tem como tirar? E aí, eu até mesmo sofri muitos questionamentos dos próprios professores da Tangram para tirar esse momento. Eu falei, olha, não, aqui é assim, aqui eu sei assim, eu acredito muito no que a gente está fazendo. E mesmo assim a aluna continuou. E aí ela continuou depois por muito tempo e ela foi vendo que o medo que o medo que a filha dela tinha com a matemática estava muito associado ali, né, no errar, né, no problema. E num jogo você não tem medo de errar, você vai lá, se você erra, você faz de novo, né? Então é muito legal. Cara, não, isso ser é muito consistente e coerente com o que você acredita. Exatamente, porque assim, se eu fosse escutar todas as, vamos dizer assim, críticas mais tradicionais que eles fossem fazer pro que eu faço, na verdade eu não ia fazer nada do que eu faço, cara. Eu ia continuar dando aula lá, porque, meu irmão, é isso. Não, bicho, vamos embora aqui, a prova ali, não, isso aí é o que todo mundo tá fazendo. Eu saí e fui à margem justamente pra fazer algo diferente, cara. E nisso aqui a gente não tira o pé, não, porque esse é o nosso diferencial e o único motivo da gente fazer o que a gente faz, cara, é esse aqui. O bom pra quem procura aquilo ali é que, meu irmão, 99% das opções são essas aí, cara. Você tá muito bem servido se você quiser seguir esse caminho. A gente não acredita que esse é um caminho que vale a pena trilhar, cara. A gente acredita que a matemática tá até escrito no verso do livro ali, ó. Na contracapa, se você for ler, tem um texto que a gente fala assim, cara, o que a gente acredita é numa matemática que faz sentido se estudar, que as ideias fazem sentido. E que ao fazer sentido, ela transforma o estudante, porque ela transforma a capacidade dele de pensar. Então, a gente acredita nisso aí, cara. É um balanço muito difícil, que é como as pessoas entendem muito pouco sobre educação, é o que elas acham que elas precisam e o que de fato elas precisam, né? Sim. E fazer esse balanço é difícil. Mas, cara, uma dúvida que eu venho trazendo, você fala muito sobre, tipo, o cara conseguir fazer sozinho e tal, tudo mais. Na física, muitas das coisas tem que saber cálculo pra você conseguir deduzir, assim. A maioria dos alunos aprende cálculo? Não. Vamos lá. É porque aí existe uma diferença entre você, talvez, demonstrar de um jeito formal uma ideia e você talvez conseguir convencer o aluno de que aquilo é verdade, ou até fazer uma dedução, uma demonstração que não é tão rigorosa, não tão formal. Então, assim, quando você domina muito a ferramenta e o conhecimento, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo aqui. Sei lá, vou pensar aqui, a lei de Snell, que é uma lei lá da refração, né, de como é que a luz muda de meio, ela desvia e tal, não sei o quê. Ela é uma lei que a gente até deduz aí nesse livro, usando um cálculo diferencial. Você tem que usar derivada, um jeito mais formal. Mas, quando você entende muito sobre o assunto, você consegue criar uma explicação que não usa todo esse formalismo. Então, matematicamente falando, ela não é tão rigorosa, sofisticada. Mas você consegue adaptar aquilo para conseguir fazer algo parecido, mas no nível da linguagem daquele público. Que é o que eu disse para você. Você tem que ter um domínio muito grande para você conseguir versar de uma linguagem mais avançada para mais simples e ainda conseguir transmitir um entendimento. Então, quase tudo, cara, a gente consegue, quase tudo mesmo, assim, a gente consegue fazer essa jornada. De algumas coisas não dá para você fazer uma demonstração muito rigorosa, vai precisar de uma matemática muito mais sofisticada, mas conhecendo isso, cara, você consegue descer no nível e talvez adaptar aquela linguagem para que ela não faça sentido. Inclusive, essa aula que eu citei, se tiver algum aluno aí que comente, a aula sobre o princípio de Fermat e a lei de Snell é uma das mais bonitas do nosso curso. A galera pira e a gente consegue explicar muito bem, acho que deixar muito claro o que significa e como se constrói essa equação, mas sem precisar utilizar essa matemática mais sofisticada. Então, os alunos conseguem deduzir a fórmula sem precisar usar cálculo, sem nada. Cara, eu diria que, assim, em física, mais de 90% delas, sacou? Assim, quase a totalidade. Não vou dizer 100%, e pode ser que tenha uma ou outra ali de cabeça no meio que seja realmente mais sofisticada e que só com a matemática pesada você consegue demonstrar e construir, mas assim, cara, quase tudo a gente faz, se não for tudo, sacou?
Cara, e nas trilhas de ensino de vocês, né? Como você falou no começo, pô, maiores dificuldades da física em geral é uma dificuldade em matemática, assim. Vocês fazem um caminho onde a pessoa aprende muito mais matemática inicialmente para depois ir para física, ou vocês já vão intercalando? Cara, a Deixa eu gente, ver. a gente tem um curso separado que tem só esse papel, que foi o primeiro curso que a gente fez, que se chama Desvendando a Matemática, e que talvez seja o melhor curso que a gente tem, cara. Porque ele é um curso curto, você consegue fazer uns 3, 4 meses ali, e a ideia dele é ele fazer uma base muito boa na matemática e realmente mudar a forma como você vê a matemática, saca? Ele é um curso que, inicialmente, ele foi feito para ter toda a matemática que você precisa saber para estudar física bem, porque eu sabia que essa era a barreira pra galera. Depois a gente até melhorou e incrementou ele ainda mais. Então, ele é um curso bem completo da base da matemática. Então, quase sempre, quando o aluno se torna aluno do Universo Narrado, né? A gente sempre fala assim, se ele entra em física, a gente pergunta, bicho, você quer também se matricular? Você tem um desconto para fazer essa base da matemática? Se você quiser, se você tiver alguma dificuldade. Porque a gente entende que ele vai ter muita dificuldade no caminho ali. Então, a gente tem um curso só para isso, para fazer essa base da matemática, para ser meio que o start do aluno, para depois ele estudar uma matemática mais avançada, para depois ele estudar física, esse tipo de coisa. Então o que você indica é, tipo, pô, primeiro faz esse curso aqui. Começa por aqui, cara. Aqui você vai fazer uma base boa e vai conseguir caminhar com suas próprias pernas na matemática sem agarrar. Porque, realmente, se o cara cai na física, bicho, e não tem um mínimo de base, ele só toma porrada. Porque a linguagem é a matemática, né? Então, tem pra onde correr, não. Por que você decidiu fazer física e não matemática? Cara, foi porque, na época, eu fiquei viciado em aprender, né, cara? Aham. Na época, eu sabia muito mais matemática do que física. Então, eu vi lá a grade do curso de matemática e tal, já tinha estudado, sei lá, 75% do curso, por conta própria. Tinha estudado cálculo, um monte de coisa e tal, várias matérias, equações diferenciais, as geometrias, álgebra linear, nu- variável complexa. Eu falei, cara, quase tudo que tem nessa grade eu já estudei. Tem algumas coisas que não, mas, cara, eu consigo estudar por conta própria. Então eu falei, cara, fazer um curso de matemática não vai ser algo tão novo. Eu tinha estudado muito mais matemática, como eu contei no início da história. Eu queria estudar física, eu achava legal, mas eu acabei estudando muito mais matemática, porque eu tomava uma porrada em física por não saber matemática e fiquei, cara, muito tempo estudando muito matemática. E aí eu falei, cara, em física acho que vai ser mais legal, porque eu acho que eu tenho mais coisa para aprender lá. Acho que eu eliminei a filosofia e a literatura simplesmente pelo fato de que, cara, como eu tinha feito engenharia, Aham. eu mudar para um curso de exatas, eu ia aproveitar algumas matérias e ia me formar mais rápido. Falei, cara, eu não quero também ficar mais tantos anos aqui na faculdade. Aí eu fiquei entre física e matemática e escolhi a física, porque matemática era o que eu mais sabia e física era onde eu tinha mais Fome de aprender espaço para mais. aprender. Foi isso. Cara, eu queria entrar um pouco agora na tua jornada mais empreendedora, né? Então você saiu da escola e você falou, pô, vou começar a fazer. Qual foi o primeiro passo que você deu ali uma vez que você Cara, deixou de ser professor nas eu escolas? foi começar. O primeiro produto que a gente construiu foi o Desvendando a Matemática mesmo, assim. Eu pedi demissão das escolas que eu trabalhava em dezembro de 2020, né? E em 2021 que a gente começou o Universo Narrado enquanto uma empresa mesmo, né? Antes era só um canal no YouTube que eu punha as aulas que eu gostava lá, como eu disse, né? As aulas que eu gostaria de ter assistido na escola. Aí a gente criou o Desvendando a Matemática, que foi o nosso primeiro curso. E depois a gente criou lições de física. Justamente porque eu tava pensando nisso, cara. Eu quero fazer um curso de matemática básica mais curto, para ser a base para eles dar a física, e na sequência a gente já fez o curso de física. Aí nisso a gente começou, foi vendendo em plataformas tipo Hotmart, alguma outra plataforma assim. Teve uma outra que a gente usou também. A gente nem tinha tecnologia nem nada, a gente produzia o curso e terceirizava essa parte mais da plataforma. Depois, com o tempo, a gente foi vendo que a gente carecia de várias soluções pedagógicas boas que a gente poderia desenvolver em tecnologia que essas plataformas não atendiam. De, por exemplo, personalizar o estudo do aluno, ter uma inteligência de entender acertos e erros, soluções pedagógicas para ele treinar, aprender e tal. E aí a gente foi para um caminho com o Newton ali, que é meu sócio, né? Ele manja muito de tecnologia e a gente se juntou para que ele desenvolvesse inicialmente esse braço de tecnologia. Aí no ano seguinte a gente começou a desenvolver tecnologia e tal, começamos a criação da plataforma. Aí depois, a pedido dos alunos, a gente criou um novo curso que se chama Lições de Matemática, porque eles terminavam usando a matemática, era um curso mais curto, igual eu falei, ele não varre toda a matemática, e eles falavam, cara, fiquei fascinado, eu quero agora estudar a matemática inteira assim. Todo mundo que terminava o Desvendando a Matemática falava isso. Cara, agora eu quero estudar a matemática inteira assim. Não, galera, mas isso aqui é a base. Aí a gente fez um curso que é tipo a continuação dele, um curso mais completo, com toda a matemática daquela forma e tal. Mas, tipo, vai além do que cai nos vestibulares, assim, ou... Mais ou menos, vai além, ele chega até uma introdução ao cálculo, então é um curso bem parrudo, assim, qualquer vestibular que você quiser fazer, ele dá conta e até um pouquinho mais. E agora, por exemplo, a gente deu esse outro passo para os alunos que querem, que vão para a universidade na área de exatas, que é o Lições de Cálculo, um curso de cálculo. Bom, de forma curta foi isso aí, cara, a gente começou criando cursos de matemática, depois a gente foi para um passo de desenvolver plataforma, agora a gente está numa etapa de desenvolver editora.
Um aluno que vai fazer o Enem, ele pode se matricular nos dois, né? No Desvendando a Matemática e no Lições de De matemática. Matemática. Ele isso. precisa dos dois para fazer o Enem? Depende, assim, se ele for fazer só o Enem, se ele fizer o lições de matemática, já dá conta, é um curso bem completo. Ah, tá. Se ele tiver muita dificuldade, talvez seria melhor ele começar pelo Desvendando a Matemática, que ele pega mais da base ali, o objetivo é pegar do bem básico mesmo e conseguir colocar num nível para que ele consiga estudar bem a matemática. Porque a defasagem da galera é tão grande, mas tão grande, cara, que tem hora que você tem que fazer uma base mínima pra você falar, cara, agora você tá a ponto pra jornada, sacou? Quem faz as aulas? Os vídeos são vocês? É você apenas? Isso, não, começou só comigo, hoje a gente já tem outros professores que a gente trouxe. O engenheiro, que é um deles, que escreveu comigo esse livro, ele também é um dos professores do Lições de Matemática, do Lições de Cálculo. A gente tem outros professores lá também, tanto em Física e Matemática. Então lá em 2021, 2022 era basicamente só eu. Aí em 23 já tinha um engenheiro, hoje no nosso time ali já tem uns 6 professores ali. Que tanto dão aula, às vezes fazem live com o aluno, tirando dúvida e tal, resolução de exercício. Então tem uma estrutura um pouquinho melhor para atender os alunos, porque no início chegou um momento ali que a gente percebeu que o gargalo era eu. Pô, bicho, então a gente tem que conseguir trazer professores muito bons também. Essa é a maior dificuldade nossa, contratar essa mão de obra muito qualificada, né? Como o Faia mesmo criticou lá, cara, pô, os professores estavam se formando sem saber física, né? Então, realmente, até hoje, infelizmente, a realidade é essa. Mas hoje a gente tem um time legal ali, a gente consegue atender muito mais os alunos e gerar muito mais valor para eles. Quando o aluno chega na plataforma, ele já sabe alguma coisa de matemática, mas alguns mais, alguns menos, tal. Imagino que o aluno que chega e fala assim, tipo, pô, primeira aula que eu vou fazer é uma aula de adição, tá ligado? Que saco, não vou fazer isso aqui. Como que você faz para personalizar o curso pro conhecimento do aluno, assim, para ele, sabe, poder pular as aulas que ele já sabe? Cara, a gente tem, nos cursos mais robustos nossos, lições de física, lições de matemática, a gente tem essa ferramenta de personalização que eu te falei, que é o GPE, Guia Personalizado de Estudos. Ele marca lá a carga horária que ele tem, que os assuntos que ele quer estudar, ele pode desmarcar certos módulos. Então, bicho, quero tirar do meu plano, sei lá, equação do segundo grau, primeiro grau, que sei que eu tenho amanhã. Então, ele pode remover e a gente já monta o plano para ele, tirando isso do plano de estudos dele. Então, tem essa ferramenta aí. Acaba que a gente quase sempre indica para o aluno para que ele não remova, porque a gente entende que, infelizmente, são pouquíssimos alunos que têm a maturidade para realmente falar, não, isso aqui eu sei mesmo. Porque de vez em quando os alunos me perguntam, ô Guizoli, tal, acho que eu vou remover isso aqui, o que você acha? Eu falei, você tem a manha nisso? Aí o cara já dá uma... Ah. Como assim tem a manha? Se eu te der uma lista aqui agora, 50 exercícios, você acerta uns 90%, uma lista que eu vou criar aqui, questão que você nunca fez. Aí já dá uma travada. Fala, bicho, então faz o negócio, cara. Porque, assim, é isso, assim, é difícil o aluno chegar num nível de maturidade e realmente falar, não, isso aqui eu domino, cara, isso aqui eu não preciso ver. Então, é uma ferramenta que a gente tem lá, mas, assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara. É um poder alto de você remover o conteúdo, como nem sempre o aluno tem essa maturidade. A gente fala, bicho, a gente recomenda ele utilizar mais quando ele for replanejar o estudo. Então, é como, às vezes, o aluno atrasou, teve um problema de família, ficou uma semana doente, cara, meu conteúdo tá tudo atrasado. Ele pode gerar um novo plano, com uma nova data de início, nova data de fim, aí a gente fala, cara, nesse plano você remove o que você já estudou com a gente aqui, sacou? Porque eu acho que tem isso também. O aluno às vezes chega com alguma bagagem de matemática, como você disse, mas dificilmente, cara, ele estudou a matemática toda da forma como a gente vai apresentar ele. Então, mesmo um assunto que eventualmente ele já sabe ou acha que sabe, eu acho que ele vai passar a saber numa dimensão diferente, porque a gente vai conseguir apresentar talvez uma perspectiva que ele ainda não viu. Então, a gente acha que tem uma riqueza nisso aí também, saca? Pô, legal, cara. E quando você olha assim, você faz um guia personalizado para ele, baseado no tempo de estudo e tal, mas ele também tem que dividir isso com tempo de estudo em outros cursos, outras plataformas, outros cursinhos, assim. Vocês conseguem acomodar isso de certa maneira no plano deles? Ou vocês falam assim, cara, a gente só vai tratar mais física e matemática e tal, o resto... O que a gente sempre faz é o seguinte, o plano sempre parte da premissa que o aluno tem que estudar mais um monte de matéria. Então, por mais que, como o Felipe tinha falado, parece que ele vai levar muito mais tempo nisso, na verdade, no fundo, os feedbacks que a gente tem dos alunos são exatamente o contrário, que eles passam a render muito mais. Talvez porque o método passa a ser mais eficiente, e ele passa a gostar mais daquilo, mas eles passam a aprender muito mais em menos tempo. Então, às vezes, tem um aluno que, cara, num plano ali de física, começando no início do ano, ele estudando 3 vezes por semana, 2h30 por dia, essas 3 vezes ele já varre tudo de física no plano mais robusto. Tempo de aula e exercício. Então, a gente consegue otimizar bem o estudo do aluno. Mas aí, a gente deixa para ele organizar... a critério dele, o restante da agenda de estudos dele. Mas a gente sempre monta um plano pensando que, cara, eu sei que esse cara não está estudando só física e matemática, esse cara tem outros compromissos aí também. Então, nosso plano... Porque às vezes eu fico falando assim, né? Porque a gente vai ficar lá 10 horas falando de filosofia da matemática, onde as ideias surgiram. Não, cara, isso são pitadas que a gente sempre coloca na aula,
espaços estratégicos do conteúdo para que aquilo passe a fazer mais sentido e gere mais interesse no aluno. Não é como se a gente tivesse lá uma aula de 3 horas sobre a filosofia, de onde surgiu a ideia. Não, tudo isso está bem encaixado, de um jeito muito fluido entre as aulas, sem necessariamente tomar muito tempo do aluno. Então ele tem uma experiência bem fluida de tudo ali. Cara, e quando você... Toma uma aguinha aí. Ah, boa. Pera aí. Manda aí. Quando você olha pra tua jornada como produtor de conteúdo, cara, porque hoje, pô, acho que uma das coisas que eu acho muito legal do seu trabalho é que o teu Instagram é muito maneiro, o teu YouTube é muito maneiro e tal. E eu acho que, sei lá, você se adaptar para algoritmo é diferente de você otimizar para o aprendizado e tudo mais, né? Como foi essa tua jornada do marketing digital? Como que você enxerga isso hoje? Cara, assim, acho que ela foi um pouco até tranquila, porque eu comecei produzindo conteúdo, né? Eu, como eu disse, comecei criando um canal no YouTube e pondo as aulas que eu gostaria de ter assistido na escola e não tive a oportunidade. Depois que eu comecei a dar aula, eram as aulas que eu não tinha espaço para dar lá. Então, eu sempre gostei de produzir conteúdo, de comunicar e tal. Então, esse foi um lado mais fácil. E ficou mais difícil porque depois que vira uma empresa, você tem um monte de aluno, aí você tem um monte de processo, aí um monte de gente no time. Então, você passa a ter menos tempo para fazer aquilo que eu sempre gostei e que é super importante para o negócio, que é produzir conteúdo e chegar nas pessoas, né? Então hoje o nosso maior desafio é, na verdade, eu ter cada vez menos tempo para fazer isso, que é a atividade chave minha no negócio, né? Tava até trocando uma ideia com o Nilton aqui e tal, talvez a gente trilhe um caminho, um plano em que eu passe a alocar cada vez mais tempo nisso, né? Hoje, com a empresa crescendo, hoje a gente tem umas 45 pessoas trabalhando lá, você consegue ter gente assumindo várias responsabilidades para que eu, por exemplo, consiga alocar mais energia nisso, né? Mas assim, a parte da produção de conteúdo sempre foi tranquila para mim. E a parte de negócio, marketing, como eu sempre fiquei me tornei um cara viciado em estudar e aprendi a aprender, cara, então é fácil, é o que a gente quer fazer nos nossos alunos, cara, dá para ele a ferramenta para ele conseguir aprender o que ele precisar, né? Então, é mais ou menos tranquilo pra gente trilhar uma caminho. Cara, o que tem que aprender? O que é o curso? O que é o livro? Vamos ler, vamos não sei o que e tal. Que é o que a gente quer, a marca principal que a gente quer deixar nos nossos alunos é essa. Cara, se você fez esse negócio em física e matemática, que é a matéria que a galera acha mais difícil, você entrou aqui, você zerava a prova de física, você terminou gabaritando física, você trilhou um caminho de aprender a coisa, cara, você desenvolve uma capacidade que é de trilhar esse caminho de novo. Para outro desafio que você vai encontrar lá na frente. Então, essa jornada, a gente sempre precisou e precisa aprender uma porrada de coisa o tempo inteiro, cara. Mas, pra quem vem de aprendizado, cara, e para quem vive de aprender e de ensinar, não é um desafio tão grande aprender coisas novas, né? Pelo menos pra gente, tá muito na nossa zona de conforto, né? Pô, e, cara, quando você olha um pouco pra visão do negócio, assim, como um todo, cara, o que que você enxerga, assim, pra onde você quer que o negócio vá? O que que é um negócio que, sei lá, daqui a 10 anos você vai olhar e você vai falar, puta, animal, que bom que eu fiz Bom. isso, assim, cara, muito orgulho do que construí. Pô, maneiro, cara. Bicho, eu já tenho essa sensação. Quando eu olho assim hoje, eu já falo, cara, eu tenho orgulho pra caramba do que eu construí, do que a gente construiu, né, cara? Não construiu nada sozinho, né? Tem várias mãos aí no meio. E a gente só conseguiu fazer isso por conta disso, né? Os outros sócios que tem no Universo Narrado, o time inteiro. Então nada que eu fiz ali foi sozinho. Mas eu já me orgulho pra caramba, cara. Assim, a gente. Acho que. Outro dia eu tava conversando com um camarada meu, a gente tava até gravando juntos. E ele falou assim, cara, por que que você tá fazendo as coisas do universo narrado com muita intensidade até hoje e tal? A conclusão que eu cheguei foi o seguinte, falei, cara, eu realmente acho que o mundo é um pouquinho melhor porque a gente faz o que a gente faz, cara. Porque a gente oferece uma solução muito única em educação que quase ninguém oferece e que talvez se a gente não estivesse fazendo o que a gente faz, o estudante que está procurando algo a mais, algo diferente, simplesmente não teria onde encontrar. Eu realmente acho que a gente tem uma perspectiva única e que para muitos alunos que não estão vendo sentido no ensino formal, talvez não existiria uma opção e uma solução que pudesse atender a demanda deles. Então, eu realmente acho que, cara, fazendo o que a gente faz, o mundo fica um pouquinho que seja melhor, porque a gente tem um produto legal e que impacta a vida das pessoas. Mas pensando em futuro, bicho, eu acredito que, assim, nos próximos, 10 anos, cara, é difícil projetar, assim, num mundo que muda rápido demais, da inteligência artificial, etc. Mas a nossa visão, cara, é ser a maior referência em ensino de exatas no país, né? Se tornar uma escola que é cada vez mais referência. Aí agora entrando nessa linha de produzir materiais didáticos, mas ter o ecossistema e a solução mais completa possível, de ponta a ponta, para ensino de exatas ali, né? Seja com material didático, com plataforma, com inteligência, com aulas, talvez em algum momento entrando em escolas, talvez, quem sabe, em algum momento varrendo uma gama maior da formação, porque hoje a gente foca muito em ensino médio, é o nosso público, e agora um pouquinho ali, talvez, de ensino superior. Pô, talvez se a gente voltasse lá atrás para o ensino fundamental, como é que seria uma solução diferente e inovadora com essa filosofia nossa para ensinar matemática para as crianças. Pô, não faço a menor ideia, mas no futuro que eu enxergo, cara, é a gente ser uma solução completa, de ponta a ponta,
para ensino de exatas com excelência no país. Grisoli, e ainda nessa perspectiva de ter, assim, você como empreendedor e você hoje também é a cara da empresa, quais são os maiores desafios que você tem? Porque, ao mesmo tempo, você está vendendo uma imagem para a pessoa, né, para o estudante lá, que vai ter um curso muito fera, vai ter uma assistência também. E eu imagino que você tem ali também muita preocupação em garantir que tudo está funcionando muito bem. Quais são os desafios que você tem? Porque eu me vejo muito ainda já nessa situação. E como você ali às vezes encontra, até mesmo na filosofia, em tudo que você lê, para manter ali a tranquilidade quando as coisas ficam um pouco mais difíceis? Cara, o maior desafio nosso nessa jornada, deixa eu pensar, quais são os maiores desafios, cara? Uma boa pergunta. Há pouquíssimo tempo atrás, o nosso maior desafio era encontrar gente boa, qualificada, comprometida com a nossa missão para estar ali no time carregando esse propósito, cara, e entregando o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor para os nossos alunos. Hoje eu acho que a gente deu uma virada boa de chave, a gente está com um time muito bom, a galera bastante comprometida, bastante responsável. Então hoje entregar um produto muito bom é um negócio que eu não preciso nem trabalhar pra galera entregar, sacou? Então assim, a gente tá trocando ideia aqui, cara, hoje é dia quinta-feira, cara, o pau tá quebrando lá e eu tenho certeza que os nossos alunos estão tendo um atendimento excepcional, o nosso time pedagógico tá lá todo vapor. Então a gente tá com um time bem redondo, com uma cultura legal, todo mundo entende o que a gente tá querendo fazer e qual que é o nosso padrão de entrega para o nosso aluno. Então hoje isso roda muito bem, cara, sem praticamente me envolver essa parte de produto. Eu acho que hoje os desafios nossos maiores, cara, um desafio pessoal para mim hoje é o tempo, né? Como a gente está envolvido em muita coisa e quando o negócio vai crescendo, passa de demandar muito, cara, uma reunião, gerir isso, aquilo, outro e tal, coisas que antes não existiam, e aí o tempo começa a ficar escasso. Tantas vezes para estudar, que é um negócio que eu gosto, como também é a substância e o combustível do que eu faço. Você fala, porra, vomitando aqui, corte, referência e tal. Cara, isso é o que eu vivo, isso é o que eu gosto de trazer na sala de aula, mas eu preciso também me alimentar disso, né? Então, ter tempo para estudar, para produzir conteúdo, para fazer isso aqui, né? Então, a gente custou para conseguir marcar um podcast. Então, isso aqui é importante pra gente no negócio também, né? Tá conversando, tá na internet e tal. Então, hoje um desafio grande, eu diria que é um pouco a produção de conteúdo pela escassez do tempo, né? Então, acho que me inseri um pouco mais aqui, né? Mas acho que seria isso daí. Conseguir fazer o teu tempo estar otimizado para as coisas que mais vão impactar no negócio, no É caminho isso, que vocês querem o seguir. 80-20 ali é. Eu fico me questionando muito hoje, que às vezes eu não tenho tempo, assim, eu fico fazendo muita coisa da empresa e não tenho tempo, às vezes, para aprender, cara. Assim, parar, escrever, putz, eu não consigo ler o livro aqui que eu preciso. Aham. Dá uma sensação muito ruim, assim. Cara, isso é um desafio grande, assim, cara. A gente, felizmente, vem conseguindo sempre colocar momentos de estudo, de sair um pouco da empresa, de aprender o que a gente tá fazendo aqui agora. A gente veio pra São Paulo para alguns eventos, mas isso aí é fundamental, cara. É muito fácil você se perder na operação da empresa e beleza, a operação tem que rodar, tem muitas coisas que tem que acontecer, mas rodar a operação, cara, não constrói a empresa do futuro, de amanhã, né? Verdade. Então você tem que conseguir sair, desligar um pouquinho disso e olhar, cara, o que que eu posso gerar de crescimento aqui e tal. É um negócio que a gente consegue fazer mais ou menos bem até hoje. Porque a gente tá com um time legal que possibilita a gente, às vezes, não se envolver tanto assim na operação para poder pensar um pouco. Então, cara, vamos montar uma editora. Por quê? Pô, a gente teve todo um tempo para fazer e tal. O trabalho que foi criar uma editora. Seria mais fácil publicar para uma outra. Mas a gente entendeu que aquilo ali ia ser uma alavanca importante pra gente e conseguimos dedicar tempo para fazer aquilo ali, sacou? E isso é legal, cara, porque aí você passa a realmente criar e construir. E não só a fazer a manutenção de entregar o que você precisa, né? Legal. Ô, Guizod, queria que você fizesse um exercício aqui de você. Muitos professores assistem a gente aqui e tal, e, cara, acho que eles olham pro seu trabalho e falam assim, pô, muito legal o negócio que ele faz, eu queria conseguir fazer mais isso no meu trabalho, assim, o que você aconselharia os professores? Cara, eu penso que assim, você fala na sala de aula tradicional, na internet, ou Na sala de aula tradicional. eu acho bem desafiador, bicho. Outra vez me perguntaram isso, pô, Guizô, e tal, como é que você faria pra engajar, pra conseguir fazer isso com os alunos, assim, assado, na sala de aula tradicional? Eu falei, cara, eu não sou o melhor cara pra falar isso, tanto que eu fui incompetente nisso. Eu me demiti e saí do ensino tradicional porque eu não consegui ver como eu poderia fazer isso lá. Eu tentei, mas por não conseguir, eu preferi sair fora e tentei fazer de um outro jeito. Então, assim, tem como? Não tem? Não sei. Eu sei que eu não sei como fazer, porque realmente eu sentia que eu não conseguia. É muito difícil, cara. O ofício do professor ali, o quão engessado é o sistema, então eu não sou o melhor cara para aconselhar esse cara a fazer isso, porque eu não logrei êxito nessa missão. Mas se for pela internet, cara, eu acho que o grande lance é que a internet ela te dá essa autonomia que muitas vezes a sala de aula não te dá, cara. E se você for bom no que você faz, acreditar e conseguir gerar impacto e transformação,
você consegue crescer, cara. Você consegue atrair a atenção das pessoas e tal pra fazer o seu trabalho. Você acredita muito nisso, cara? Mergulha pra dentro. Foi o que eu fiz. Eu não me via apto e capaz de fazer isso dentro da sala de aula tradicional. Falei, cara, eu vou sair e tentar fazer de outro jeito. De outro jeito eu consegui. Então, não sei se isso é motivador ou desmotivador aí pra quem tá nos escutando, mas, cara, é o que eu tenho pra entregar. Vamos achar alguém que fez isso aí na sala de aula e a gente pergunta. E me chama aí que eu quero bater uma prosa também e quero ouvir essa conversa aí, cara. Ô, Guiz, olha, o Ale tem sempre uma pergunta muito boa no final, daqui a pouquinho a gente já está indo pro final, mas eu queria fazer uma pergunta para você que é sobre a sua experiência com os professores que você teve. Teve algum professor que te marcou na sua jornada? E se sim, eu queria saber o nome dele, o que ele fez Legal. e realmente fez você aí chegar onde você está hoje. Ah, legal. Cara, no meu ensino médio, assim, no meu terceiro ano do ensino médio, um professor que se tornou um grande amigo, o professor Willio, era um professor de física, cara. Foi o único professor ele começou a apresentar essa perspectiva diferente da física, da matemática. Ele explicava de onde as ideias vinham, construía, demonstrava, sabia responder várias perguntas que ninguém sabia. Ele me marcou muito, cara, me influenciou muito nessa jornada, porque nele eu conseguia, meu olho brilhava, eu conseguia entender a lógica da coisa e tal, como é que a coisa funcionava, se estruturava. Era um tipo de aula que era muito raro de se ter até então. E na universidade tinha um professor muito bom, tava até na minha banca de mestrado, cara, foi uma alegria muito grande ter ele lá. Professor Mário Mazzoni, cara, o cara era excepcional, assim, ele entrava, né, na sala de aula, ele era canhoto, entrava com um giz na mão esquerda, uma canequinha aqui na outra, e, cara, abria um monte de conta, era um exímio professor, um cara muito bom, sabia explicar, você vê que ele tinha muito gosto em ensinar, em transmitir para um aluno, que é um pouco raro na Universidade Federal, às vezes o cara é pesquisador, nem quer dar aula e tal, ele realmente gostava muito de ensinar, aprendi muito com ele, e a especialidade dele era um pouco essa, né, relatividade geral, as coisas que eu usei no mestrado, então ele participou da minha banca, foi super legal, e um grande elogio que eu tive dele, cara, foi muito legal, porque eu terminei o mestrado, eu sabia que o que eu sempre gostava era de ensinar. Eu lembro quando eu comecei a escrever a dissertação, o meu orientador falou, também um cara incrível, o Nelson, falou assim, pô, Guizó, vai ficar um livro gigante e tal, não, mas eu quero explicar as ideias, construir, o negócio sempre foi esse, né? Não, cara, isso aqui é uma dissertação, você pode emitir um monte de conta, não precisa detalhar isso aqui não e tal, é outro objetivo. Eu lembro que eu fiquei meio triste, né, cara, porque o negócio era didático, era explicar, era criar analogia, era costurar a ideia, mas não era muito o tipo de trabalho de uma dissertação de mestrado. Aí, beleza, mas ainda que eu tive que abortar muita coisa, eu falei, não, cara, eu faço questão de ter uma linha muito clara costurando isso daqui, de ficar didático, de ficar claro, porque não tem como eu fazer um trabalho e não ter isso. Isso era minha marca, né, cara? Eu sempre gostei de explicar. Aí, beleza, fiz lá a dissertação. Aí, no dia da defesa, né, os caras da banca leram e tal, fiz a apresentação, a arguição, etc. Eles questionaram, blá, blá, beleza. Fui aprovado e no final, um elogio que o Mário Mazzoni falou, cara, pô, eu queria fazer um elogio e tal. Isso é muito legal, me interessa e tal. Mas, bicho, eu estudo isso aí há muitos anos, mas, cara, eu nunca vi um trabalho tão bem escrito, cara. Tão didático, assim, a linha que costura a ideia ficou muito clara, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu vou até usar isso aqui, esse material em alguns cursos que eu dou, porque você costurou e apresentou as ideias numa clareza e numa linha única que eu nunca vi. E eu falei, cara, legal, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer pra viver mesmo. Meu negócio é esse, né? É estudar muito a fundo alguma coisa e achar a forma mais clara e bonita de transmitir isso pro aluno, né? É isso que a gente faz no Universo Narrado. Então, escutar isso dele lá pra mim foi um grande elogio, né, cara? E justamente na área que é onde eu queria seguir, que era não como um físico teórico, mas como um bom explicador das ideias, né? Quem consegue tirar limpo e explicar com clareza, então tá lá. Quem quiser, joga lá, ó, The Language of Space-Time, Felipe Guizzoli, UFMG, você acha a minha dissertação, fica em domínio público no site da UFMG. É um negócio meio complicado, mas quem tiver interesse, às vezes pode se aventurar por lá. Pô, que maneiro, cara. E vamos rumar aqui pra pergunta final, assim, Manda cara. aí. Acho que nosso objetivo aqui no Mastercast é falar muito sobre o futuro da educação. Já vejo que você tá fazendo um impacto maravilhoso de trazer, inspirando muitas pessoas a conseguir trazer a educação mais como ela deveria ser, mas eu queria ouvir de você, cara, se todos os seus sonhos se realizarem, o que é a coisa que mais te anima sobre o futuro da educação? Cara, essa é fácil, assim. Se todos os meus sonhos em educação, né, do que eu acredito que se realizarem, o que mais me anima? Cara, ver uma educação em que o aluno estuda por prazer, cara. Em que ele gosta de estudar. Sacou? Ele vai pra escola ou pro curso livre, ou o que é que seja, ele curte. Né? O estudo, ele é formativo, ele entende a importância daquilo, aquilo é prazeroso pra ele. Não é penoso, não é chato, desagradável. Ele entende a parte bonita. Enfim, pra mim é uma educação em que o estudante vai e tem prazer em estudar. Não estuda por obrigação. Pô, eu espero que o mundo se torne assim, cara. E vai ser um lugar muito melhor. Amém. É isso, Pô, legal. obrigadão por vir, cara. Eu agradeço que é isso, cara. Foi um prazer. Obrigadão, gente.
Fico feliz demais com o convite. Espero que tenham curtido a prosa, que a galera que escutou aí também, mas eu fiquei bem feliz de participar. Manda seguir, curtir o canal aí pra nós e fala tuas redes também pra quem não segue. Boa, galera, ó, acompanha aí, se inscrevam aí no MestreCast, podcast de altíssimo nível. Quem quiser me acompanhar, vocês me encontram lá por @Universo Narrado no Instagram, Universo Narrado no YouTube. Não tem muito segredo, não. E se quiserem aí, ó, adquirir obras, Editora 314, a nossa editora, Nossa, cara, só livros de muitíssima qualidade. Essa é a primeira peça, Lições de Cálculo. Provavelmente quando isso aqui for no ar, já vai estar disponível para vocês adquirirem, beleza? Aí, ó. Mas tá aí, pode jogar lá, Editora 314 e é isso. Vocês encontram a gente facilmente pela internet aí. Parabéns, sensacional. Show. Valeu. Valeu.